E aí, meus amigos do Atos Podcast, mais um podcast aqui com muita alegria. Hoje trazendo um cabo lá do Rio Grande do Sul, que não é gaúcho, mas é lá da região sul do país. Ele bomba no Instagram, ensina você a fazer um negócio one person business. Você vai já entender. Você vai já entender. Tá bom o inglês aí, Pedro? Dá pra ver que ele é gaúcho, né? Eu falei de forma bem fresquinha, não é? Não, brincadeiras à parte. Corta pra ele, Elton Luiz. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou paranaense, mas tá tudo certo. Melhor cidade do Brasil, Maringá, no Paraná. Já ganhou várias vezes o prêmio de melhor cidade do Brasil. Sério? Verdade, pra se morar. É verdade mesmo. Mas daí ela é tão boa que eu fui embora. Interessante, o pessoal de Recife também diz isso, ó. É mesmo? Então essas revistas aí... É porque o povo de Recife é bairrista demais. É mesmo. Eu brinco com o pessoal de Recife, porque eu tenho um amigo lá e o bicho... Tudo de lá é melhor. O Santa Cruz é o melhor time, o Santinha, e é porque tá na Série D, né? Então... O shopping é o maior, a avenida é a maior, não sei o que é maior. Enfim... Bem-vindo. Muito obrigado. Rasgou o país, né? Pra vir até Fortaleza. Bom, um prazer estar aqui, cara. Saí do frio pro calor. Tá tudo certo. Tive até que comprar roupa, que só tinha blusa. Valeu. Obrigado por ter aceito o convite, pela confiança, né, no Atos Podcast. Exatamente. E, Pedro, a gente deve essa confiança, né, do Elton Luiz, por exemplo, a você que nos assiste, não é isso, Pedro? Exatamente. Graças a você que sempre acompanhou o nosso trabalho, esteve aqui. Hoje a gente está conseguindo quebrar uma barreira aí, que é o primeiro de muitos que vem aqui de fora e tá aqui conosco aqui diretamente. Vem de fora que o Atos trouxe, né? De forma exclusiva. Os caras começaram de baixo mesmo. Teve uns aqui, mas eu vou até falar. Rubinho e Marília foram os primeiros, né? Ah, verdade. Que a gente importou eles de Juazeiro do Norte. É porque o Rubinho e a Marília são próximos, aí a gente... Mas são de fora. São de fora. Mas de fora mesmo, valendo agora, fora do estado, é o Elton Luiz aqui a primeira vez. É isso aí. Então, gente, ó, deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo, com a galera aí que quer aprender mais sobre negócio digital. E ajudar a gente a pagar a passagem também, né? Compartilha aí, tá brincando. Então, ó, quanto mais você deixar o like, mais o Atos vai crescer, porque o YouTube vai impulsionar mais esse vídeo, não é isso, Pedro? Exatamente. Então, compartilha. Sem trocadilhos, né, Pedro? Compartilha, senta o dedo aí compartilhando e tamo junto aí. Show. Tudo isso regado a um bom café, viu, Elton? Esse café é o café de Minas, da Xerimbão. Xerimbão tem várias, tá? Mas... Bom mesmo. Bom. Qual é a do Lago Jacareí, lá do nosso amigo César Escófano. Então, se você for lá, fala com ele, ó, César Escófano. Eu vim aqui através do Atos Podcast. Você vai ter um cupom de desconto de R$0. Mas vai ganhar uma amizade lá do César e um bom de um atendimento diferenciado. Vale muito a pena. Até porque com isso, ele continua mandando café pra nós. Continua mandando café. Mas tem outro cupom aí. Se você disser que foi porque assistiu ao episódio com o Elton Luiz, você vai ganhar um cupom de desconto no curso do Elton, também de R$0, mas você vai ganhar um conteúdo de alta qualidade, tá certo? Beleza? Aí você comenta lá no curso dele, eu vim através do Atos. Do Atos, exatamente. Aí ele vai te dar uma moral lá. Fala, galera! Um abraço pra galera aí que veio de Fortaleza. Do Atos e tal. Então, enfim, bom café. Procura aí, Xerimbão, né, pra você. Lago Jacareí, beleza? Bem lembrado. Excelente. Elton, vamos lá. Sem mais brincadeiras agora. Falar sério agora, vamos lá. Só sério daqui pra frente. Só sério. Então vamos ter que chamar outra pessoa aqui. Elton, cara, tu veio lá do Rio Grande do Sul, bicho, e o que te fez entrar no digital? Cara, vamos lá. Vou começar um pouco pra trás aí pra responder essa pergunta. Eu fiz engenharia química na faculdade e desde o primeiro ano eu sabia que eu não queria ser engenheiro. Eu sabia que eu queria aprender as coisas que tinham lá, porque eu gostava do assunto, cálculo, coisa e tal, eu sempre gostei, mas eu não queria trabalhar numa indústria. E eu não sabia o que fazer da vida. E não tinha Uber na época? Não tinha Uber na época. Os engenheiros na época eles não tinham o que fazer da vida, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar com meu pai. O meu pai é corretor de seguros, eu fiquei um tempo trabalhando com ele. E enquanto eu trabalhava com ele, eu fazia terapia, porque eu trabalhava com meu pai. Brincadeira. Como é o nome dele? Elton. Seu Elton? Seu Elton, onde foi que o senhor errou, seu Elton? Eu fazia terapia na época e eu lia muito livro. Eu adorava ler, era a coisa que eu mais gostava de fazer. Quando eu era criança, eu lia livro o tempo inteiro, assim. Então eu cresci lendo livro.
E aí na terapia a minha psicóloga me deu uma ideia. Ela falou... Mas que tipo de livro tu já lia lá? Novo ainda? Quando eu era novo eu lia assim, ó, Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas mais história, assim. Meio literatura, assim, literatura infanto-juvenil, essas coisas assim. Percy Jackson. Percy Jackson, eu li tudo Percy Jackson, entendeu? Quando eu era criança eu li um negócio chamado Turma dos Tigres. Sim. Era sensacional, assim, todo final de capítulo você tinha que desvendar um mistério, era maneiro. Então eu lia essas coisas, Sherlock Holmes, eu gostava de ler esse tipo de literatura. Não lia muito clássico, assim, pra falar a verdade. Pô, tava lá lendo, sei lá, Dostoiévski, Charles Dickens, não tava lendo essas coisas, mas tinha lá, ó, Os Três Mosqueteiros, eu tinha, sei lá, Conde de Monte Cristo, algumas coisas assim, eu tinha Dom Quixote. Legal. Então, eu gostava de ler esse tipo de coisa. Aí eu fui crescendo, aí eu caí no mundo dos best-sellers, que é um lugar obscuro ali do desenvolvimento pessoal. Ali. Parece legal, tu vai meio animado, mas tem 400 livros que falam a mesma coisa. Entendeu? Tudo escrito meio diferente, mas tudo fala a mesma coisa. Você espremer tudinho aí. Se espremer tudinho, tu A dá umas, mensagem é dá umas 10 Fórmula páginas. também. Dá umas Uma 10 páginas. formulazinha que faz. Umas formulazinhas pra ter uma vida boa, né? Uma vida de sucesso, esse tipo de coisa. Então, quando eu tava na faculdade, eu comecei a ler esses livros. Pai Rico, Pai Pobre. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mente Que eu Milionária. considero. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um bom livro, cara. Eu gosto dele. Segredos da Mente Milionária. Eu li essas coisas todas. Tudo que tu tem imaginado disso daí, eu li tudo isso aí. Claro que qualquer livro, você tira alguma coisa. Por pior que você considere o livro. Cara, eu vou te falar que eu discordo. Eu acho que dá pra tirar alguma coisa. Nem que seja assim, pra você valorizar aquilo que você discorda do livro. Não, mas tem um problema que é o seguinte. Se você começa com... Quando você começa a estudar mesmo, tu não tem nenhuma noção do que é a verdade. Então você é facilmente enganado e manipulado por um livro. E se você pegar esses livros, não vou chamar de best-seller, vou categorizar coisa boa como coisa ruim aqui, mas é só pra gente ser mais sucinto aqui no argumento. Eles chamam muita atenção. Então você começa a ler aquele negócio e aquilo te brilha o olho se você não lê nada. É interessante no começo, só que ele te deixa num território geralmente bem materialista, bem superficial, e te confunde bastante a cabeça. Então, o que eu percebi depois de fiquei uns 2, 3 anos lendo isso daí. No final, tu tá bem perdidão, assim. Tu tá bem materialista. Então, tua vida é ir atrás de algum resultado material. E isso é o que faz a vida valer a pena. E você tá bem confuso sobre o que é verdadeiro e o que não é. Porque ele mexe muito no código moral, né? Porque você não... O problema é que você não constrói uma moral. Exatamente. É aí que tá. Você não constrói uma moral porque não tem uma base. Qual que é o caminho real da felicidade? Se a gente for falar, o caminho real da felicidade, ele tá em 10 passos, né? 10 mandamentos. Tá ali. Só que esses livros não tem nada com 10 mandamentos ali dentro. Então você tem vislumbres de verdade. E esses vislumbres, eles são interessantes, porque a verdade é atrativa. Só que são só vislumbres. E o resto é tudo bem confuso, entendeu? Então tu vai encontrar muito esoterismo, muito ocultismo, tudo meio disfarçado ali no meio. E tudo isso te deixou assim meio... Tu fica meio confusão com a vida, entendeu? Você acha... É engraçado, a minha sensação quando eu lia isso, em 2016, eu achava que eu sabia os segredos da vida. Meu Deus, descobri tudo da vida. Só que aí eu fui perceber só 3 anos depois que, cara, na verdade eu tô mais perdido que antes. Como é que eu fui perceber? Eu ficava lendo os livros e eu falava do que tinha neles e eu achava que eu sabia tudo. Só que daí um dia eu fiz um confronto pessoal. Eu fiz meu primeiro exame de consciência real. Sim. E daí eu olhei pra minha vida. Eu comecei a ler esses negócios em 2016. Em 2019, eu olhei pra minha vida e eu falei: minha vida não mudou nada para melhor. De tudo que eu li aqui, tudo que eu li, as promessas e tal. Só piorou. E eu falei: opa, tem algum problema aí. Porque eu sei tudo que eu li, eu sei falar de tudo que eu li, eu repito os livros às pessoas. Trabalho 4 horas por dia, cara. Trabalho 4 horas por dia. Segredos da Mente Eu Milionária. eu fazia os desafios do trabalho 4 horas por dia. Tu não sabe os segredos da Mente Milionária? Os princípios? Os princípios dos ricos e da mentalidade pobre e tudo. Modela tudo, cara. Pois é, aí, pra você ver. Tu não modelou, não? Pra você ver, né? Eu modelei e deu tudo errado, né? Então, assim, a minha sensação depois de 3 anos foi: cara, eu li tudo isso e minha vida piorou. Foi aí que eu me dei conta. Bom, tem algum problema no que eu tô colocando pra dentro de mim. Aquela coisa, a boca fala do que o coração tá cheio. Pô, meu coração tá cheio de alguma coisa que não tá fazendo sair nada de bom da minha boca. Então, os atos da minha vida... Olha, Atos Podcast. Os atos da minha vida... Ganhou ponto com a gente. Entendeu? Eles mostravam que o resultado daquilo não era bom. E foi
Nessa época, mais ou menos, eu comecei a ler esses livros em 2016. Daí, 2017, foi quando a minha psicóloga falou pra mim: por que tu não grava uns vídeos sobre os livros que você tá lendo? Então eu comecei a gravar uns vídeos sobre esses livros em 2017. E entre 2017 e 2019 eu gravava só vídeo desses livros. Quando eu fiz Mas essa os vídeos revisão... eram que tu fazia um resumo de cada Isso, livro? cara, eu li o livro Fazia e depois resenha eu ali. só chegava, botava play na câmera e contava o que eu aprendi. 5, 10 minutos de vídeo. Foi assim que eu comecei na internet. Fazia 5, 10 minutos contando o que eu entendi do livro. Basicamente era isso. O Sem que é um roteiro, sem excelente nada. começo, até hoje, diga-se de passagem. Excelente assim. começo. Sim. Na minha opinião, é um jeito muito bom de você começar, porque você mesmo vai aprender mais sobre o que você estudou. E você dando aula, porque não deixa de ser uma aula, né? É. Você tá ali. E você colocando isso para fora, verbalizando, você vai sistematizando esse conhecimento e serve para você chegar à conclusão que, obviamente, você chegou. Exatamente. Que é o que você vai dizer agora. Exatamente. Então, em 2019, eu, mais ou menos no meio do ano, era ali, mais ou menos, porque eu lembro que eu comprei o Fórmula de lançamento em setembro de 2019, a gente vai entrar nisso. Mais ou menos no meio do ano de 2019 eu me dei conta, cara, isso aqui não me serviu de nada. Tem algum problema aqui. Algum problema está acontecendo. E aí eu falei, eu preciso de alguma outra coisa. Eu preciso ler alguma outra coisa, eu preciso achar a saída disso daqui. Porque eu percebi que eu realmente estava confuso sobre o que é a verdade, para onde eu tenho que ir. Nessa época, eu não ia na igreja há muito tempo. Eu nasci, vou até aproveitar e entrar nisso. Eu nasci, minha família sempre foi católica. Meus pais vão na Renovação Carismática, tem grupo de oração. E minha mãe é coordenadora do grupo de oração, foi por muitos anos coordenadora do grupo de oração Leão de Judá, lá em Maringá. Então eu cresci na igreja, só que em 2011 eu fui morar na França com 17 anos, sozinho. E aí lá quando eu fui pra lá, eu ia na missa de todo domingo. Aí um belo domingo eu falei, acho que hoje eu não vou. Daquele domingo eu nunca mais fui em diante até 2019, até 2020. Então... 3 anos. Não, de 2011, 17 mais ou menos no anos. meio de 2011 2011. até 2020, eu não fui na missa. 9 anos. Se eu fui uma vez ou outra, foi alguma coisa assim, né? Tão esporádico que nem lembro. Isso, eu fui ali porque, sei lá, alguém queria que eu fosse, entendeu? Vai com um amigo lá, alguma coisa assim. Eu não tenho nada contra a missa, sacou? Era bem assim. Não tenho nada contra, então eu vou lá contigo. Mas não é que eu vou assim, que quero muito ir, coisa e tal, né? E você vê que engraçado, né? Eu ia todo domingo lá na França, mas foi eu deixar um domingo que desandou. É aquela coisa de você ficar... A brasa longe da fogueira, ela apaga. Então, desandou. E aí, em 2019, eu me dei conta disso daí. Cara, minha vida virou uma bagunça. Não era uma bagunça tremenda, mas assim, não tá indo pra onde eu quero. Então eu me formei, tá meio história meio solta, né? Tá. 2011 eu fui pra França estudar engenharia química. Eu me formei em 2016. Eu fiz 3 anos lá, depois eu terminei no Brasil. Voltei pro Brasil em 2014, me formei em engenharia química, sabia que não queria ser engenheiro desde o primeiro ano da faculdade, mas como eu não sabia o que fazer da vida, vou continuar aqui. Vou continuar, tô aqui, tô passando de ano, entendeu? Tá tranquilo. Aí eu fui trabalhar com meu pai, trabalhei com outras coisas, vendi até curso do Dale Carnegie. Dale Carnegie é o cara do como fazer amigos e influenciar pessoas. E outros tantos, né? Vendi curso de Dale Carnegie na época. Cara, vendi coisas, vendi seguro. E daí mas ainda perdido, assim. O que eu quero fazer da vida? E aí vem a ideia. Então, olha, isso aqui começou em 2011, a história. Em 2019, 2017, a minha psicóloga me dá a ideia de fazer vídeo. De 2017 a 2019, eu tô gravando vídeo, assim, meio... vamos ver o que vai dar, né? Tô gravando aqui, sem saber muito bem o que fazer com isso. E aí, em 2019... me veio esse primeiro exame de consciência. Eu tô falando hoje pela primeira vez essa palavra exame de consciência. Eu nunca tinha me tocado que foi isso que aconteceu. Sim. Que foi um dia que eu me olhei no espelho, cara. E eu falei, isso aqui não tá valendo a pena, isso que eu tô fazendo com a minha vida. E daí, por onde eu começo? Eu só sabia que eu gostava de começar pelos livros. Eu preciso aprender algo diferente do que eu estou aprendendo. Aí eu já tava fazendo conteúdo no Instagram, fui conversar com meus seguidores e um cara me sugeriu uma lista. Engraçado, isso aí eu acho que eu nunca contei na minha história. Ele me sugeriu uma lista de um site que chama Contra os Acadêmicos. Eu não conheço ninguém desse site. Eu sei que é um site que tem umas listas de leitura lá, né? E lá no Contra os Acadêmicos, eles têm uma lista de prolegômenos à filosofia. Então tem lá uns 20 livros. E daí vou comprar esses livros aqui.
vou comprar esse negócio tudo. Isso foi no mês de 2019, eu tive esse insight, esse exame de consciência, até eu comprar os livros já era 2020. Então o que aconteceu? Nesse mês de 2019, foi assim, meu amigo me disse, compra o curso do Érico Rocha em setembro, eu comprei. Dia 22 de novembro de 2019, conheci minha esposa. Que na época não era minha esposa, evidentemente. Então imagina, conheci ela, já pedi em casamento. Conheci ela, mas falei pra ela no dia seguinte, ó, eu vou casar contigo. E aí, ela fugiu pra Escócia. Por isso que ela fugiu, né? Quando eu conheci minha esposa, no dia que eu conheci ela, ela falou, em fevereiro eu tô indo pra Escócia. Eu falei, ferrou, meu amigo. Eu aí fui pra casa, descobri que minha tia tinha já tinha ido pra Itália 2 vezes, já tinha conhecido a nossa família italiana lá, e aí ela já tinha montado todo o processo de cidadania italiana, e aí eu fiz o quê? Vendi meu computador, vendi televisão, vendi um monte de coisa. Acaba apaixonado outra coisa, viu? Você vê como é que é? Vendi tudo e em fevereiro eu tava indo pra Itália. Minha esposa foi pra Escócia e eu fui pra Itália. Milene, atenção, Milene. Obrigado por ter liberado o Elton, né? Aqui pro Atos Podcast. Isso. E a declaração de amor dessa, né? Claro, meu Deus. É a mulher da minha vida. Eu amo ela, de Música, verdade. Meu música amor de da minha vida. momento. Me salvou, cara. A Milene me salvou. E... Ela já tinha uma caminhada na igreja, a Milene? Não, cara. Não. A minha conversão foi a conversão dela. Massa. Vou chegar nessa parte aí. Nós vamos chegar nela. Vai lá. Então ela foi pra Escócia, lá no norte Foi pra da Escócia. Europa, e tu foi pra Botinha. E eu fui Lá pra no Botinha, sul, lá na na Itália. Puglia. Que é bem na Botinha Caraca, mesmo. mano. Então é bem no sul da Itália. Só que era o mais perto que dava pra ir, entendeu? Tu queria estar na Europa ali, Eu tenho que né? estar em algum lugar perto, né? Tá bom. Mais perto que o Brasil. Mais fácil de ir lá pra Rapaz, Escócia do que do Brasil. Milene te dobrou mesmo, foi? Me bicho? dobrou, cara. Rapaz, Aí um dia, entendeu? caraca. Foi só porque é o seguinte, né? Eu cheguei pra ela, na conversa, eu descobri que ela era flamenguista. Eu falei, pô, eu também. Só isso. Aí, você imagina que se fosse isso? Tá flamenguista? escolha, hein? Olha lá, o diretor é flamenguista, meu amigo. É isso. Pô, sorte que eu não tô em Recife, hein, diretor? Que isso? Sorte que é Fortaleza, isso aqui. Então, a cidade de Fortaleza, né? Isso. Não, o Ceará, time do calma. Fortaleza, Não, o presta time. atenção. Calma, qual que é teu Porque time? nós somos Ceará aqui, bicho. Ah, tu é Ceará, O tá diretor bom. é Fortaleza, mas aí tá a bom. gente... Mas eu tô com o diretor aqui, é Flamengo, entendeu? Vamos lá, ó. Aí eu conheci minha Você esposa. tá vindo bem. Você Eu, tá vindo... eu conheci minha esposa. Aham. Por que eu falo que ela falou que era flamenguista? No dia seguinte, o Flamengo foi campeão da Libertadores contra o River Plate. Ela foi assistir comigo. Sim. Foi aquele jogo com 2 gols do Gabigol no finalzinho. Foi muita emoção Não, envolvida. foi Ali por foi isso, foda. então foi Entendeu? romântico. Né? Foi tudo muito romântico. Até o jogo. Não, mas até foi o futebol colaborou. Foi um jogaço, entendeu? foi um jogaço. Até o futebol colaborou. Aí aconteceu. Quando a gente tava indo, ali no final de 2019, que a gente começou a namorar, aí um cara me apresentou a lista do Contra os Acadêmicos. E 2 dos livros que estavam lá, eu não me lembro se são os 2 primeiros livros da lista, mas são Imitação de Cristo e A Vida Intelectual. Tu nunca tinha ouvido falar desses livros? Eu nunca tinha ouvido falar da Vida Intelectual, e Imitação de Cristo, assim, sabia que existia, porque é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Mas não sabe, Mas nunca a vida intelectual é mais... E A Vida Intelectual Só pra não. quem não sabe, Vida Intelectual é o livro que despertou Olavo de Carvalho pra fazer o que ele fez depois. Pois então, Só isso. A Vida Intelectual é o livro de um padre, Sertiange, francês, e eu não sabia que A Vida Intelectual era um livro de um padre, porque na Ele não capa deixa só tá claro. escrito Sertiange, né? E ele não deixa claro. E beleza, eu peguei esses 2. Então, eu primeiro peguei A Vida Intelectual. E quando eu comecei A Vida Intelectual, eu falei, É isso. é isso aqui. É isso aqui é isso que eu quero fazer da minha vida. É ter uma vida intelectual. Só que eu demorei até o final do livro para me tocar que aquilo ali era um negócio católico. Só que quando eu li aquele livro, eu cheguei a uma conclusão. Se eu não parar de estudar, eu vou chegar em Deus. Essa foi a minha conclusão da vida intelectual. Cara, a vida intelectual leva a Deus. Então eu já Esse tava... é o caminho do livro. Que é o caminho do livro. Eu já estava convencido de que eu tinha que estudar para encontrar Deus. Que esse seria o ápice do meu estudo. E o dia que eu chegasse nisso, o meu estudo valeu a pena. Mas você já estudava, só que era outro tipo de estudo. Só que aí que eu me liguei por que o outro estudo não dava certo. Porque ele não levava a Deus. Uhum. Ele me deixava preso em coisas menores. E não deixava sair desse lugar. Então, o símbolo de sucesso desses livros
A gente pode resumir em dinheiro, uma vida produtiva, qualquer coisa material que tu quiser apontar. Seja mensurável. É possível. Uma saúde corporal, entendeu? Então, assim, é interessante ter dinheiro? É interessante ter saúde corporal, mas isso não pode ser a vida. Então, cara, isso aqui não pode ser a vida. Quando eu li a vida intelectual, eu encontrei um negócio maior que isso. Deus. Falei, opa. E daí eu peguei a imitação de Cristo. E aí, na primeira frase, imitação de Cristo, que não é do Imitação de Cristo, a Só primeira um frase. parênteses. É um dos livros favoritos do Olavo também. Não, Imitação de Cristo é o livro que desde 2020 eu leio quase todo dia. Eu não consigo parar de ler este livro. E eu já li tantas vezes alguns capítulos, e todas as vezes que eu leio, parece que é novo. Entendeu? E a primeira frase do livro da vida intelectual é uma frase do Evangelho. Né? Quem me segue não anda nas trevas. E aí eu falei... Foi um negócio assim. Pum. Eu já andei nas trevas. Eu me sinto em trevas. Eu vou seguir esse cara. Eu pensei assim, eu vou seguir esse cara. Quem é esse cara? É Cristo. Então, beleza. Deixa eu ver o que mais tem nesse livro. E, cara, os primeiros 2, 3 capítulos já me arrebentaram, assim. Em algum momento ele cita o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus. E eu falei... E aquilo assim, hoje eu entendo aquilo muito melhor. Mas na primeira vez que eu li, eu já falei, isso aqui é verdade. De alguma forma, eu consigo entender que esse negócio é verdade. Eu não consigo explicar porque ele é verdade, mas eu consigo entender que é verdade isso aqui. E ali eu fiquei convencido de que Deus e Cristo era a mesma coisa. Assim, não fui convencido intelectualmente, você entende? Mas foi uma coisa assim, cara... Eu estou convencido, eu já estou convencido, porque essa doutrina que eu li nessas poucas páginas, ela é o completo oposto do que eu li naqueles livros todos durante 3 anos. E aquilo tudo nunca me preencheu. E isso aqui em poucas páginas já parece que tem mais substância. Tem uma aula do Padre Paulo Ricardo que ele fala justamente, eu acho que é o curso de Tomás de Aquino, se não me engano. O curso de Tomás de Aquino que ele fala justamente sobre o movimento da vontade, da inteligência e da alma. E aí ele explica de maneira muito bela justamente isso, assim. Quando a gente se encontra com a verdade, a gente pode não entender com a nossa inteligência, mas a nossa alma se estremece. E apita lá como se fosse um apitozinho lá na inteligência. Isso é verdade. Isso. E aí você teve uma experiência com a verdade, tocar a verdade. Você toca a verdade, sabe que é verdade, mas você não tem capacidade intelectiva de manifestar aquilo. Isso. Mas você sabe que é a verdade. E aí você se apropria da verdade, aí depois você vai fazer o movimento de trazer para a intelecção, né? Trazer para sua mente a capacidade explicativa daquele fato que ocorreu naquele momento. Pois é, porque... Entender uma coisa e explicar ela são 2 habilidades diferentes. São 2 movimentos diferentes. E a inteligência, ela consegue capturar o bem. E o bem é Deus. O bem com B maiúsculo é Deus. Então a inteligência... E o bem, ele é a verdade. Então, ele coincide com a verdade. Então a inteligência captura isso. Tu não sabe explicar. Eu não sei falar por quê. Entendeu? Só que uma vez que ela capturou, a vontade, ela só te leva pro que é bom. Tua vontade, ela é o que te faz te movimentar para o que você acha que é bom. Por isso que você pode achar que é bom coisa que é ruim. Se você se confundir com a inteligência, tua vontade vai te levar. Então, sei lá, vamos supor que eu quero fazer uma dieta. E nós não vamos envolver outras faculdades humanas, mas eu quero fazer uma dieta. Só que eu vejo um bolo. E daí eu penso, mas o bolo é gostoso. Aí, a vontade, no fim das contas, é a vontade que me leva para comer aquele bolo. Alguém vai, não, o apetite concupiscível é o que te leva a comer o bolo, porque é o que faz você querer os bens corporais, os bens que fazem preservar a espécie e o homem, né? Que é a comida e o sexo, né? Só que calma, no fim das contas eu sempre tenho uma escolha. Né? Eu sempre tenho uma escolha. Então a escolha é o aval da vontade, entendeu? Pronto, eu escolhi esse negócio. Quando você vê uma verdade, você vê um bem, aí você... A tua vontade, ela vira para aquilo ali. E aí foi o que aconteceu. Cara, eu preciso de mais desse negócio. Eu quero saber mais sobre isso. E foi aí que eu comecei a querer voltar para a Igreja Católica. Isso aí, final de 2019 até março de 2020, isso aí acontecendo. Só nesses 2 livrinhos, assim. Mexendo muito com a minha cabeça. Li um pedacinho de Confissões,
Naquela época eu não li Confissões, um livro muito difícil, Santo Agostinho. Naquela época eu li um pedacinho do Confissões e eu achei impressionante o grau de honestidade daquele... Pra mim era tudo cara naquela época. Este cara é muito honesto. Como que ele consegue ser tão brutalmente honesto consigo mesmo a ponto de dizer todas essas coisas? Com aquilo ali eu pensei, é isso que eu tenho que fazer comigo. Eu preciso começar a fazer isso todo dia. Capítulo 13 de Confissões, né? Eu tenho que fazer isso, entendeu? Contar a verdade pra mim mesmo pro resto da minha vida. E assim, parece simples dito, mas pra tu descobrir, é tanta história que tu contou pra si mesmo, que é o que o Adler chama, o Adler ou Wallers, eu não me lembro, acho que é o Adler, chama de a mentira existencial, é o que causa neurose, entendeu? Então, um dia tu contou uma história pra você, daí tu foi contando uma história pra corroborar aquela, daí contou outra, uma hora tu não lembra nem mais o começo. Aí você tá convencido de uma mentira. Aí tua vida é uma mentira, tu tá neurótico. Então, eu falei, eu preciso ser honesto igual este cara foi. E aí depois eu fui descobrir que Santo Agostinho, quem era Santo Agostinho. Muito tempo depois eu fui descobrir quem que era o cara da Confissões. Esse cara brutalmente honesto. Então eu tive esses 3 livros que me deram um empurrão. Quando isso aconteceu, eu comecei a ficar maluco por entender melhor. Aí eu comprei o curso do Padre Paulo Ricardo, assinei a plataforma dele e comecei a assistir o que tinha lá. Fui vendo um pouco de cada. Comecei pelo Senhor dos Anéis, que eu gostava de Senhor dos Anéis. Aí vi tudo. Eu fui, tinha um de pornografia que era 4 aulas. Esse aqui é curtinho, eu vou ver esse aqui. Aí eu fui vendo os pequenininhos assim. E cara, eu comecei a falar com a minha namorada na época, a Milene. Isso eu já estava lá na Itália, ela estava na Escócia. Por chamada de áudio, porque eu morei na Itália, no primeiro lugar que eu morei, a internet não funcionava. Então eu fiquei 96 dias numa casa sem internet. Não pegava nem sinal do 3G. Então eu tinha que falar com ela por chamada de áudio e tinha que falar na rua. E tinha um lugar, isso é uma coisa muito engraçada. Tinha um lugar muito específico, assim, na minha mesa, que eu tinha que deixar o celular assim, ó. E aí se eu fizesse assim, já não pegava, eu não sei porquê. Não tem explicação. Por que tu mexe assim e não pega e assim pega, entendeu? E aí pegava uma chamada de áudio às vezes. Então às vezes eu fazia de dentro de casa, às vezes eu tinha que ir pra fora. Só que vamos lembrar que era pandemia. E eu tava na Itália. Então... tu ficou preso lá no lockdown. Eu tava preso na Itália. E na Itália foi sério o negócio. E não podia sair. Tu não podia mesmo sair. Eu morava numa cidade de 1.800 habitantes e a polícia fazia ronda o dia inteiro. E pra fazer ronda numa cidade de 1.800 habitantes não é muito demorado. 1.800 habitantes. 1.800 habitantes. Chama Volturino. Deu um espirro, todo mundo escuta. Todo mundo escuta, entendeu? Então assim, não tinha como sair de casa. Aí o que eu fazia? Meu negócio na internet, né? Olha só, meu negócio no digital, eu sem internet em casa, não podia sair de casa. Vamos ler. Aí eu ficava lendo e eu ficava gravando vídeo dentro de casa. De madrugada, a polícia ia dormir. Aí eu saía na rua, levava meu celular, meu computador, roteava o 3G pro computador. Era 3G, não pegava nem 4G, nada. E aí eu subia o vídeo, aí eu gravava os stories que eu precisava, fazia o conteúdo que precisava. Caraca. E falava com a Milene. E a gente conversava por horas. Horas. E a Milene não ia na igreja. Na verdade, ela quase que odiava a igreja, porque ela tinha uma visão, se eu falar errado, depois você me desculpa, meu amor, olha só, mas a visão que ela tinha era a seguinte, que as pessoas que iam na igreja eram todas hipócritas, logo a igreja era uma mentira. Porque assim, era, sei lá, vamos supor, o meu primo vai na igreja, sai de lá me dando lição de moral. Sim. Mas 2 minutos depois ele tá lá, sei lá, traindo a namorada dele. Eu falava, isso é tudo mentira esse negócio, entendeu? É só vagabundo que vai. Então era mais ou menos esse pensamento que ela tinha da igreja. Pessoas que iam, saiam dando lição de moral em todo mundo, mas quando tu conhece a intimidade, o completo oposto daquilo ali que elas estavam falando. Então ela tinha essa visão de que o negócio era horrível, era ruim, era mentira. E ela não queria nem saber. Então, a gente ficava por 2, 3 horas conversando todo dia. E eu comecei a bombardear ela com todas as coisas que eu tava pensando. Coitado, suportou, mas uma coisa eu sempre deixei muito claro. Eu não vou te convencer, porque não foi assim que eu me convenci. Ninguém me convenceu. Então eu não vou tentar te convencer nunca. Eu só estou te contando o que eu penso, que eu preciso contar para alguém. E ela suportou eu contar para ela. Só que conforme ela suportava, sem me contar, ela foi começando a pedir para Deus. Sim. Ela me contando hoje isso, né? E agora, Deus, ou você me faz ver isso que ele está vendo,
ou eu vou ter que terminar. E eu falei, é isso aí. Assim, eu tô vendo isso aqui. E eu não vou te convencer. É o que eu tô vendo. Se você ver, a gente vai ver junto. Se você não ver, talvez a gente acabe. Talvez vai acabar esse namoro. Mas não dá pra eu te carregar para dentro de um negócio que eu acabei de descobrir, entendeu? Então era só a gente conversando. Nesse meio tempo, eu decidi um dia ir na missa. Quer saber? Tô convencido. Eu vou na missa. Aí comecei a ir na missa. Por sorte, em algum lugar, deve ter sido num curso do Padre Paulo, eu tinha visto que não podia comungar. Aí tá bom, vou só na missa. Porque não pode comungar em pecado mortal, caso alguém não saiba, tá assistindo isso aqui, né? Isso. E eu descobri que eu estava em muitos anos de pecado mortal. Eu falei, meu amigo, eu estou no inferno. Se eu morrer agora, ferrou muito. E isso era no lockdown ainda? Isso no lockdown, cara. Porque e aí não tinha como se confessar. Não tinha então, como aí é o seguinte, eu comecei na missa. Lockdown, não podia se locomover pela Itália. Teve um período ali nos primeiros meses, entre março e junho, mais ou menos, alguma coisa por ali, que você não podia nem sair de uma região para outra, sem uma justificativa. Então, comecei na missa, mas ainda assim, o processo ele é lento, né? Então eu comecei na missa, ainda não tinha me convencido, ou entendi, eu não tinha entendido, para falar bem a verdade, que tinha que confessar. Então, estava indo na missa, normal. Num determinado dia, eu descobri um outro livro, chamado Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. No curso do Padre Paulo Ricardo. Eu assisti o curso dele, do Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, ele tem um curso sobre o Rosário, que é baseado nesse livro. E pegou o livro. E aí ele fala, o livro é esse. Daí eu fui pesquisar e custava, cara, R$5 no Kindle. Eu falei, R$5, vou comprar, né? Claro. E quando eu comecei a ler esse livro, eu enxerguei um amor que eu nunca tinha visto. Assim, o que me convenceu naquele livro foi o amor daquelas palavras. Cara, aí eu já não era mais esse cara. Este santo, que é São Luís Maria Grignon de Montfort, Sim. Esse santo, ele realmente tem amor no que ele tá falando aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. Assim, o mais perto que eu vi disso foi o amor da minha mãe e do meu pai por mim. Mas eu nunca senti isso. Igual esse cara tá... Esse cara... Descrevendo aí, né? Ele tá descrevendo. Porque ele descreve o rosário com uma beleza, pétalas de rosa, uma coisa linda, assim, que eu fiquei comovido. E eu falei, quer saber? Eu vou rezar um terço. E eu tinha um terço que minha mãe tinha botado na mala em algum momento. Eu vou pegar esse terço aqui, que eu nem sei de onde veio aquele. Acho minha mãe, minha avó, alguma coisa assim. E eu comecei a rezar o terço todo dia. Sem saber o que... Eu não tinha entendido por que tanto amor? Quem que é essa mulher que ele ama tanto? Beleza, ela teve Jesus, né? Nossa Senhora, legal. Mas não tinha entendido. Só que aquele amor me comoveu. Quer saber? Esse negócio deve ser bom mesmo. Eu vou rezar esse negócio todo dia. Porque beleza, o texto vai lá e lê a fórmula lá. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Aí começa a rezar. Pai Nosso, 10 Ave Maria. Fácil fazer. Vou fazer isso todo dia. Não demora 20 minutos, 25 minutos. Comecei a rezar todo dia. Não sei. Aí nisso eu já tava melhorando um pouquinho o lockdown, então eu já podia sair de casa, sem justificativa. Aí eu ia caminhar. Eu caminhava, morava sempre... Na primeira cidade que eu morei, 1.800 habitantes, era no topo de uma montanha. Depois dela, eu fui para uma outra cidade de 600 habitantes. Vixe. 600, não é 600, é 600. Pô, é uma família. Entendeu? É isso. E lá, essa daí era no meio de uma montanha. Então não era no pé, mas era no meio. Então sempre tinham muitas estradas vazias pela montanha, com paisagem maravilhosa. E eu ficava andando, rezando o terço. E aquilo foi fazendo alguma coisa comigo, cara. Rezar aqueles terços sem nem saber, só pela... Era assim, eu quero descobrir que amor é esse que esse santo aqui tá sentindo. Só pela curiosidade. Eu quero saber como é que faz isso. E se ele faz isso rezando o terço, eu vou rezar o terço. Aí, num dado momento, em algum lugar ali, alguém me diz assim, o Padre Pio, ele falava que isso aqui era a arma dele, que é o terço. Aí, então pronto, seu Padre Pio, aí tem esse outro aqui, o Senhor São Luís, esse Senhor Luís aqui, aí tem um Padre Pio. Meu irmão, é isso aqui. É isso aqui. Eu vou ficar rezando esse negócio todo dia. Algum mal não vai fazer. Algum bem isso aqui vai fazer comigo. Não é possível. E aí o que aconteceu? Enquanto eu rezava o terço, num dado momento, a minha esposa, minha namorada na época, decidiu ir na missa.
Ela foi na missa, lá na Escócia, sem me contar. E alguns meses depois, ela me chamou para rezar o terço junto com ela. Ou seja, algum bem tremendo esse negócio fez, entendeu? Eu tenho certeza que foram essas orações todas juntas, minha, dela, de todo mundo. Minha família devia ter tanta gente rezando por mim também, que eu não vou nem conseguir nomear. Mas logo que eu me converti, ela se converteu. Alguns meses depois. Nesse meio tempo, eu entendi que era importante confessar. Eu entendi o que era a confissão. Falei com um amigo, ele me arrumou um padre lá em Roma. Eu fui pra Roma, um padre brasileiro, porque eu falei, cara, é tanto pecado? Como é que eu vou falar isso em italiano? Eu não sei descrever essas coisas que eu fiz em italiano. Então eu vou tem que ser um padre brasileiro. Facilitar aí. Aí eu fui pra Roma, só pra ir lá com o padre Tiago, fiz minha confissão. Conversei, aí voltei a comungar. E dali em diante a gente foi encontrando os caminhos, entendeu? Ele virou teu diretor espiritual. Não, aí depois eu fui embora da Itália. Falei com ele algumas vezes depois, nem sei o que aconteceu dele, inclusive. Vai que ele tá vendo esse podcast? Mas a gente conversou muitas vezes, cara. Foi muito bom. E aí quando voltamos pro Brasil, eu voltei pro Brasil no final de 2020, em novembro. A Milene voltou em 2021. E aí a gente foi caminhando pra... Ou seja, vocês namoraram aí um bom período à distância, né? Praticamente todo o nosso namoro foi à distância. Praticamente, sim. A gente namorou 3 meses, depois ela foi pra lá. A gente namorou de novembro, final de novembro, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. Fevereiro ela foi pra Escócia. Eu fui pra Itália. Teve um período no meio da pandemia ali em julho que abriu a fronteira. Ela foi me ver. Aí a gente ficou 5 dias juntos. Aí ela voltou. E aí fui ver ela de novo só em janeiro do outro ano. Caraca. Então foi... Assim, a gente se viu 5 dias dentro de um período de 1 ano. Aí quando voltaram pro Brasil. Aí voltamos pro Brasil. Daí logo a gente... No começo do ano a gente casou no civil, em abril. Em outubro a gente casou na igreja. Ainda era pandemia, né? A gente tava querendo fazer vamos esperar abrir para chamar mais gente para ir pro casamento e tal. Só que daí eu fui. Olha que coisa, cara. Então vou até revelar meus pecados aqui. Revele. A gente casou em abril no civil. E tava assim, estamos casados, né? Fomos morar junto. E aí em 29 de maio eu fui num casamento de um amigo meu, Augusto Olivieri. Fui no casamento do Augusto e sentei na mesa junto com o Guilherme Freire e com o Álvaro Siviero. E aí a gente não estava casado. A gente estava esperando a pandemia liberar mais gente para fazer um casamento mais legal na igreja. Daí o Guilherme e o Álvaro me convenceram. Não, cara, sacramento do matrimônio. Aí fui entender o que era o sacramento do matrimônio. Então eu tinha entendido o que era o sacramento da Eucaristia, depois entendi o que era o sacramento da confissão. Com calma, né? E aí eu descobri o que era o sacramento do matrimônio. Sacramento de cada vez, né? Pra você ver, cara. E aí, dia 29 de maio foi o casamento do Augusto. Isso era um sábado, se eu não me engano. O Guilherme e o Álvaro me convenceram. Falei, tá bom, estou convencido. Voltamos pra casa. Foi em Goiânia o casamento, a gente morava em Maringá. Então a gente voltou de ônibus. Chegamos de domingo para segunda, de madrugada. Segunda de manhã eu liguei na igreja. Vou marcar o casamento. Marquei o casamento pro dia 8 de outubro, que era a primeira data que tinha. Disponível, né? Disponível ali. Sim. À noite, a minha esposa fez um teste de gravidez. E ela estava grávida. Então, é por isso que eu revelei meus pecados. Mas eu marquei o casamento de manhã e à noite ela descobriu que estava grávida. Do meu filho, Samuel. E aí, dia 3 de outubro, a gente casou na igreja. Sacramento serve de consolo, todo mundo aqui foi assim. Meu pai foi assim. E o pai dela também. Então, eu e ela fomos assim. Mas também. Cara, foram anos muito transformadores na nossa vida. Você mudou completamente nossa maneira de viver, assim. Nossa. E daí a gente casou na igreja em outubro. E desde lá a gente vamos dando passos. Sim. Um passo de cada... É engraçado, quanto mais passo você dá, mais você descobre que você é um miserável, não vale nada. Você é um... Normal. Cada vez você descobre, cara, eu tô mais longe que eu imagino. Mais longe, sempre mais longe, sempre mais longe. Mas, já a gente vai voltar aqui na sua história, partindo aqui para o mundo digital. Mas nós queremos aqui falar para os nossos seguidores e assinantes do nosso canal
da Imobiliária Mota da Costa, nosso grande parceiro, e você pode, acessando aqui o QR Code ou o link na descrição, obter mais informações sobre como você pode vender, pode comprar, colocar para alugar algum imóvel ou fazer o seu investimento imobiliário com segurança jurídica. Aqui na Imobiliária Mota da Costa você vai ter toda a solução para o seu negócio imobiliário com segurança e qualidade, tá bom? Então, acessa aí, né, Pedro? Exatamente. O cara não tem nem script, meu. Não. Que Aí, isso. Quase Deixa eu 200, quase 200 podcasts aqui, velho, a gente fazendo. Rodrigo, um abraço, meu filho. Hoje é aniversário dele. Parabéns, cara. Deus abençoe. Hoje, 18 de março, aniversário do Rodrigo Costa, nosso grande parceiro, Pedro. Exatamente. Parabéns, Rodrigão. Tamo junto. No 220. E vamos que Eu vamos. acho que ele tá correndo essa hora, não, Pedro? Deve estar correndo, fazendo alguma loucura já. Pulando de paraquedas. É mais A vida doido dele que é uma maratona. O bicho é Isso é mais 220. doido que o Bozo. Elton, que massa, cara, tua trajetória, viu? Muito bom, Muito show, muito muito show show. a gente ouvir. E a forma como foi, e é incrível, cara. Aqui no podcast a gente conversa, já conversamos eu e o Pedro, né? Com a graça de Deus, essa oportunidade da gente conversar com muitas pessoas e a forma, a pedagogia de Deus com cada um é incrível como é diferente. Né? Você acha, vai se repetir, não se repete, cara. Sempre tem uma Deus- forma ali. Deus sabe como te trazer. Rapaz, Ele ó, só precisa que em algum momento tu diga um primeiro sim. abra um pouquinho ali, né? Só uma aberturinha que tu dá, Brechinha pra... ele vai chegar escancarando a porta, cara. É Agora um impressionante. parênteses. Como aquele livro intelectual é foda. Não, aquele livro é impressionante. Quando eu li a última página do livro, que é... Ele é o único, tá só um parênteses, escrito- ele é o único livro que eu leio uma vez por ano. Não, aquele livro é impressionante. A todo última ano. página tem os 16 mandamentos É. do estudo lá de Santo Tomás, É. né? As 16 instruções. Exatamente. Quando eu li aquilo, eu falei, não acredito. Então esse livro inteiro é baseado É no nisso aqui. Santo Tomás. Eu falei, eu O preciso... menino Tomás, né? Eu preciso Pouca coisa. estudar Conhecer. para conhecer Deus. É. Tem ele que eu acho muito impressionante, mas eu vou botar um cara que também é muito impressionante, que pouca gente conhece, que é o Hugo de São Vitor. Bom, Hugo de São Vitor é o maior pedagogo da história da humanidade. Pouca gente conhece, o cara é fantástico, fantástico. O único cara que eu vi fazer referência com ele numa aula foi você. Não, Hugo de São Vitor, cara, ele tem a coisa mais importante do estudo de todas que ninguém faz. Ele é o que explica Ensina. melhor, ensina, que é a meditação. Exatamente. Ele tem um opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Só ouvi duas pessoas falando sobre isso. O Padre Paulo Ricardo tem uma aula dedicada à meditação, baseada no Hugo de São Vitor. E o Elton Luiz fez uma aula Que isso. dedicada à meditação. Peraí, não. Vamos- Poxa vida, Não, meu. calma, mas vamos ser Não é à justos. toa que o Pratos Podcast trouxe esse homem pra cá, viu? Só vi dois Ó, caras que tiveram coragem de fazer essa aula, viu? Padre Paulo e Elton Luiz. Vamos ser Caraca, justos. meu irmão. Existe um Instituto Hugo de São Vitor lá em Porto Alegre. O que o Padre Paulo tem de careca, você tem de Que barba, né, meu irmão? isso, você viu? A gente trocou. E o Olavo cita algumas vezes a meditação ao longo das suas aulas. A meditação é um ato simples que, por incrível que pareça, Muda tudo. a gente não faz, não aprendeu a fazer em lugar nenhum. E que sem isso não existe tu aprender nada, é impossível. Porque é o seguinte, né? De forma bem simples, a gente pode olhar para a meditação de dois jeitos. O primeiro é, meditar é encontrar a origem da tua ideia. Isso é muito importante. Pensar no que pessoas você não, tá pensando. as pessoas não percebem de onde veio essa ideia que eu tenho. Mas parece um desafio enorme hoje em dia, né? Galera tudo ligada e tudo, e aceleração. Meditar exige Existe. silêncio. Você parar. parar. Porque, assim, a gente conhece... Desacelerar, As né? pessoas conhecem meditação oriental, né? Senta, É. fecha o olho, liga a musiquinha, deixa os pensamentos irem e virem. Não tem nada a ver com isso. Mas, ó, o Hudson Vitor, no opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, ele começa por ler. Então, a primeira coisa que você faz é ler. Só que ler para o Hudson Vitor não é só ler livro, ler palavras, mas é apreender algo. Então, eu posso ler a natureza. Então, eu vou ler a natureza. Quer dizer, eu tô E aprender no sentido de apre- apreender. apreendendo a natureza. Estou retirando dali a substância da coisa. Porque isso aí Aristóteles ensina, né? O aprendizado começa pelos sentidos. Então, a primeira etapa do aprendizado são os 5 sentidos. Então, eu olho para a natureza, estou apreendendo aquilo ali. Depois isso vai passar pelo processo da minha inteligência para se transformar num conceito lá na minha memória
barra imaginação. Então esse conceito vai para minha memória, mas a minha imaginação consegue brincar com ele. Então, por exemplo, eu vi um passarinho e eu vi um cavalo. Minha imaginação, os dois foram para minha memória, viraram conceitos. Minha imaginação consegue misturar os dois, fazer um cavalo com asas. Pronto, agora tem um Pégaso aqui na minha frente. Entendeu? Então, a primeira etapa do aprendizado é ler. E o Hudson Vitor sempre fala, é a primeira frase, né? O dever de todo estudante é a humildade. O primeiro dever de todo estudante é a humildade. Beleza, depois a gente pode falar um pouco o que é... Não dá para falar do ponto de vista do humilde, aí tu teria que trazer um santo aqui, mas eu vou falar do ponto de vista intelectual, do que eu entendi da humildade, né? A gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Mas o importante é, você aprende, aí você vai pensar. Pensar é quase que automático. Ficar pulando de uma coisa... Né? Comparações. Pula de uma coisa para outra. É. O que é meditar? Meditar é girar em círculo em torno de um mesmo ponto. Então eu pego algo e um jeito de fazer é esse. De onde vem essa ideia que eu tenho? Então, sei lá, eu tenho a ideia, nenhum homem presta. Não tem essa ideia? Nenhum homem presta. Tem muitas mulheres que têm essa ideia. De onde vem essa ideia? Isso é a origem real. Qual foi a primeira vez que eu ouvi isso, que eu pensei isso, de onde veio? É difícil saber. Então você tem que meditar, você tem que parar e ficar pensando. Então você fica pensar em torno de um único ponto. Esse é um jeito de olhar para a meditação. Qual a origem da ideia? Um outro jeito de olhar para a meditação é o seguinte: cadê o referente desse conceito que eu tenho na minha cabeça? Vou explicar. A comunicação, a gente pode falar que ela tem 3 pontos. Existe o signo. O que é o signo? É a palavra. Então eu falo cavalo. Cavalo é uma palavra que tem um som e ela tem um visual, né? Tu consegue ver. Uhum. Essa palavra é o signo. Ela se refere a um... Ela fala sobre um conceito. Isso. O conceito é o significado. Cavalo, bicho de 4 patas, mamífero, sei lá o quê. E o conceito, ele precisa se referir a algo na realidade. Então eu consigo falar, ali tem um cavalo. Então, o conceito, ele se refere sempre a uma porção de referentes, porque não tem só um cavalo, existem muitos cavalos. Então, o conceito cavalo, ele vai falar sobre todos os cavalos da realidade. Então, existe o signo, o conceito é o significado, signo, significado e referente. Então, meditar é também, eu pego um significado. Por exemplo, justiça. Justiça. Eu vou buscar referente na realidade sobre isso. E daí, isso daí demora muito. Porque é quase que você concretizar algo que é abstrato. Isso também pode ser visto como meditação. É ficar pensando na mesma coisa até entender de verdade o que ela diz. Isso é o de São Vítor. Então, você lê, aí você pensa, daí você medita. Quando você medita por tempo suficiente, você vai contemplar. Uma vez que você enxergou a verdade, pronto, é contemplação. Então, eu fiquei pensando, entendi. A inteligência foi realmente iluminada. É o conceito da sala escura e da sala clara, né? É isso. É um caminho um pouco parecido com a Lexio Divina, né? É muito parecido com a Lexio Divina, né? Porque na Lexio Divina, tu quer fazer a isso. A Lexio Divina é uma meditação. Só que é uma, uma meditação orante, né? É um caminho ali, né? Exatamente. Só que você pode fazer isso para coisas naturais, para o estudo, e para coisas sobrenaturais. Sim, você pode fazer isso para tudo que você faz. Orar é meditar, no fim das contas. Não é? Então, quando a gente desenvolve a meditação, a gente aprende a rezar. Por isso você vai ver, qualquer curso de como rezar, tipo cursos do Padre Paulo Ricardo, em algum momento ele vai te explicar a meditação. É a oficina de oração e vida do Frei Inácio Larrañaga, né? Também ensina isso aí. Pois então. Então isso faz... Hugo de São Vítor é o maior pedagogo que existiu, cara. Show. Eu não conhecia. Notei aqui. Só que na Lexio Divina o cara fica, né? Eis-me aquele. Esse ex tá me dizendo alguma coisa. Daí se questionando. Mas também é se questionar, né? Na Lexio Divina você para e fica... Mas a coisa Você lê aqui uma frase, você está meditando aqui, né? Fazendo a Lexio Divina, a passagem do filho pródigo, por exemplo, né? Aí você lê a passagem que diz: este teu filho... Este teu filho. Alice, Pedro Paulo, isso, Mariana, é isso. Qual é o filho que ele tá falando? Mas aí tu tá girando em torno de um ponto, entendeu? Tu tá girando em torno de um ponto. É. Agora, qual a questão? No estudo, quanto mais você estuda e mais você medita, porque se estudar sem meditar não vai acontecer isso que eu vou falar. Quanto mais você medita, mais repertório você constrói. Lógico. É como se você fosse colando figurinhas no teu álbum de figurinha da memória.
quanto mais repertório, melhor fica o teu próximo estudo. É lógico. Por isso que tem o Jorge Luis Borges, argentino, fala, para entender um livro é preciso ler muitos livros. Então, você tem que ir juntando o repertório, que isso vai te ajudar na próxima interpretação. E associando também. Sim, Sempre, definidamente. E aí, devagarzinho você vai criando associações. Exatamente. Isso aqui faz isso. Isso que a memória trabalha assim. Exatamente. A memória trabalha com associações. Exatamente. Show. Elton, aí você casou com a senhora Milene. Aí casei. Já tinha o Samuel, né? Nasceu o Samuel e tudo mais. E aí você já estava trabalhando no digital desde a época dos livros de autoajuda. Exatamente. Mas aí tu mudou para os livros Os livros bons. Os verdadeiros best-sellers. Os verdadeiros livros que te deixam inteligente. Só que tu já tinha uma audiência daqueles livros de autoajuda. Quando tu mudou assim de forma radical. Sempre mudei de forma radical e mudei várias vezes já. E aí a tua audiência? Sempre dá algum problema. Normal. Aí uns faz parte de seguir, do processo. vem novos. Uns deixam de seguir, uns ficam muito bravos com você, uns gostam muito e novos sempre vão chegar. Fica bravo é ótimo, né? E ficam mesmo, porque tu imagina. Você me enganou! Não, como que você mudou de ideia? Você está errado, agora você está errado. Então eles ficam bravos porque você muda conceitos, imagina. Quando você sai de um lugar, por exemplo, eu estou lendo só esses livros meio esotéricos aqui, onde tudo é o universo e as energias, e eu vou para um lugar onde não é Deus, existe uma verdade, a coisa é objetiva, você tem que ir atrás dela. Caramba, o que está acontecendo? Tu ficou maluco. O seguidor, né? Muitos... você virou um idiota. Aí para de seguir. Mas tu fez assim uma transição? Tu foi anunciando ou não? Tu não teve esse... Cara, eu não... Tô nem aí. Quem quiser... Vamos lá, o que eu acho? Quem quiser que goste. Eu acho que quando você tem... O que fez o meu negócio na internet resistir ao tempo? Porque todo negócio tu tem que resistir, não é? Tu começa um negócio, o começo é resistência. Ou seja, perseverar é suportar a coisa, assim. O que fez resistir? Eu não fazer... para agradar as pessoas. Eu sempre falei o que eu realmente penso. E todas as vezes que eu falei uma coisa e mudei de opinião, e eu lembrei de avisar, eu avisei. Até esses dias fiz uns posts esses dias falando que eu não precisava mais de stories. Aí eu fui olhar os dados e eu falei, não, o story realmente muda o meu negócio ainda. Fui lá, fiz um e-mail, olha, eu errei. Eu achei que eu não precisava mais de story. Eu preciso de story ainda. Sim, ele faz diferença ainda. Então, eu sempre me ative a isso. Por quê? Porque se eu ficar falando com medo do que alguém vai pensar, eu nunca vou falar o que eu quero falar de verdade. E eu vou ficar para sempre refém da opinião dos outros. Agora, a opinião dos outros é uma péssima coisa para você ser refém, porque é uma coisa altamente volátil. Muda o tempo inteiro. E outra, quais opiniões eu vou valorizar? Porque não dá para valorizar de todos, porque todos pensam diferente. Vai selecionar um grupo, que grupo eu vou selecionar? Nunca deu certo fazer isso. Então, quer saber? Eu vou valorizar só a opinião de um grupo de pessoas que o Olavo chama de Assembleia de Vozes. Então, são só as pessoas que se tornaram quem eu acho que nós devemos nos tornar, vamos dizer assim, né? Então, você vai ver lá, na minha Assembleia vai estar cheio de santo. Por quê? Porque eu sei que isso daqui são pessoas infinitamente maiores do que eu. E que entenderam muito mais da vida do que eu. Tá. Mas teve alguma repercussão legal, então, assim, de gente que entrou em contato contigo e disse, Elton, graças a ti, cara. Vários, cara. Essa nova literatura, isso também transformou... Não, eu tenho aluno que é aluno meu desde 2019 até hoje. Massa. Compra tudo porque transformou, entendeu? Algum que se converteu também por... Enquanto você for fiel à verdade e falar do que você realmente pensa, você vai mover alguém. Porque estar na internet é dar direção às pessoas. Então você está direcionando as pessoas. Você pode direcioná-las para o bem ou para o mal. Então sempre vai ter essa mudança. As pessoas sempre vão se mover, porque é o próprio modelo do Instagram, é seguir, elas te seguem, elas vão te seguir para algum lugar. Então o que aconteceu foi, quando eu mudei, eu não consigo fazer uma transição. É uma mudança drástica. Não, eu não leio mais isso, agora eu leio isso aqui. E agora eu tô contando, o meu jeito de criar conteúdo é contar o que eu estou fazendo. Ou eu conto o que eu estou fazendo, ou eu conto o que eu já fiz. Às vezes eu conto o que eu pretendo fazer. Então, por exemplo, eu contei num post que eu pretendo fazer um desafio de 1000 vídeos no YouTube. Estou fazendo, fiz 50. Faltam 950. Entendeu? Então, primeiro eu contei, pretendo. Agora estou fazendo. E um dia eu vou poder contar. Eu fiz.
E aí, teve esse dia que eu falhei, não sei o quê, então eu consigo contar. Se eu fico só o que eu estou fazendo, se a minha mudança é drástica, a mudança vai ser drástica. A mudança não é tão drástica, você vê que ela vai meio... Eu comecei a mudar os livros ali no final de 2019, vai um tempo até eu me converter. Só que tudo isso eu tô mostrando. Documentando. Chamam de documentar a jornada. Na prática é isso. É contar o que você está... Eu digo assim, tu tem que contar que soluções você está encontrando para os problemas que se apresentam na sua vida. E um problema pode ser visto como uma crise. Então, o que eu tive em 2019? Pô, tô tendo uma crise de quem sou eu, para que é a vida? Crise existencial. Então, eu vou atrás de soluções para essa crise. Então, eu vou narrar a solução. Então, meio que uma jornada do herói infinita, né? É infinito. Cheguei lá, beleza. Então, não outra crise aqui. Essa crise vira o protagonista. É que eu não sei se a jornada do herói é a melhor descrição para essa jornada. Eu também não sei, mas é a única que chega próximo ali do conceito, né? Mas a ideia é a seguinte. Eu vou olhando problemas na minha vida. Então, o que acontece? Muita gente quer entrar na internet e quer resolver as coisas dos outros. Tá, ótimo, mas resolve na tua vida primeiro. Porque daí, para você ensinar, é muito simples. Tu já resolveu. Aí faz o quê? Tu ensina a teoria? Não. Tu conta como você resolveu. É isso que eu faço. Eu só conto como eu resolvi. Tanto que o meu jeito de construir um negócio, eu falo, é esse jeito aqui, o One Person Business. Sim, esse nome marqueteiro que os caras inventaram, por exemplo, é o MEI gourmet, entendeu? É o microempreendedor individual que os caras gourmetizaram. Entende? Então, eu tô montando um negócio assim, desde o começo de 2023. Então, este é um negócio que eu sei mostrar como é que se faz. Agora, como é que faz um negócio de 60 pessoas? E não sei... Não, eu não sei fazer. Com escritório, como é que bota cultura? Eu não sei como é que bota cultura numa empresa. Eu não faço isso. Então, eu posso ler 300 livros de como botar cultura na empresa. Ainda não vou saber te explicar. Agora, como deixar um negócio pequenininho, enxuto, funcional, lucrativo. Eu consigo, porque eu estou contando o que eu fiz. Sim. E a outra... Podem ter muitos outros jeitos de fazer, além do meu, inclusive, né? Porque isso aqui não é uma fórmula matemática pura e simples. Então, mas eu vou contar o meu. Então, eu sempre fiz isso. Aí a mudança sempre afasta muita gente, mas ela sempre carrega um outro tanto. E eu não paro de mostrar as coisas que eu estou fazendo. Então, sempre tem gente nova chegando. Então, assim, nenhuma mudança me assusta ali dentro da internet. Até porque é o seguinte, cara, eu tenho 30 anos, né? Estranho seria não mudar. Estranho seria não mudar, entendeu? Então, assim, se eu fosse falar, ser bem honesto contigo, se eu fosse, a circunstância foi essa. Mas se eu pudesse um dia, se eu fosse o dono da circunstância, que graças a Deus não sou, porque é Deus mesmo, eu só vou falar quando eu tiver uns 60 anos. Porque é claro que eu vou mudar vários pontos de vista agora. Então, o que eu tento fazer? Eu só falo sobre o que eu já fiz. Aí, eu mudei o ponto de vista? Tudo bem. Mas eu não fui ali te dar um sermão de como levar a sua vida e de como você tem que ser aqui. Não, estou te contando o que eu estou fazendo, como é que tem sido minha vida. Sabe porque eu já caí no erro de tentar fazer isso. Não, vou dar uma regra de vida aqui. Quem sou eu para dar uma regra de vida? Eu estou descobrindo ainda, entendeu? Eu leio, a cada livro, biografia de santo que eu leio, eu descobri que eu sou mais burro. Meu Deus, isso aqui que é regra de vida, entendeu? Então, eu não acho que você tem que ter medo de mudar no Instagram se você mudar a tua convicção. O que você tem que fazer e nunca parar de fazer? Ir atrás da verdade. Eu perseguir esse negócio, eu vou atrás de entender melhor. Atrás da verdade não é assim, só coisas... Não, eu tenho um problema aqui no meu chuveiro. Eu tenho que descobrir, troca o chuveiro. Eu vou trocar, queimou meu chuveiro. Então eu vou descobrir como troca o chuveiro. Aí eu troquei o chuveiro. Agora descobri uma nova verdade. É assim que troca. Pronto. Agora eu problema. Agora descobri o terço. O que é esse negócio chamado terço? Aí eu vou descobrir uma outra verdade. E assim você vai andando. Você vai fazendo isso na tua vida e vai contando isso para as pessoas. Você não corre o risco de contar uma mentira. Você descobriu a verdade de adquirir um imóvel, uma casa, né? Pois descobriu a verdade sobre se endividar. Adquirir um financiamento. E essa casa, você teve que fazer algum reparo ali, alguma pequena reforma e tal? Tenho várias. Então, se você, assim como o Elton, precisa fazer uma pequena reforma na sua casa ou construir a sua casa, procure a Normatel. Lá você vai encontrar toda a solução de material de construção, pequena ou grande reforma, ou construir, Pedro, do zero. Exatamente. Você acabou de aprender mais uma verdade. Isso reforma aí. É com a Normatel. Normatel Home Center, tá bom? Grande parceiro aqui do Atos. E é graças a parceiros como a Normatel que a gente pode seguir, inclusive trazendo um caba desse que veio lá do Rio Grande do Sul. Cruzou o país para fazermos episódios maravilhosos. Então, deixa o seu like, compartilha e sempre apoia.
Sempre apoia o Atos Podcast, né, Pedro? Exatamente. Esse diretor é dose, viu? Vamos mandar ele de volta lá pra a banda. É verdade aí. O Neto já tá careca de saber sobre a verdade. É pra ver ou pra comer? Normatel, grande abraço. Tá aqui o QR Code, link na tela. Nosso amigo Cláudio Ari. Forte abraço, meu irmão. Obrigado pela parceria. Mas, cara, nunca o imóvel é perfeito, né, Elton? Você tem que. Claro você que não. adquire, você vai ali fazendo uma adaptaçãozinha e tal, compra uma coisa, compra outra. E a manutenção, né, cara? É Você infinito. sempre... exatamente. Eu não sei se lá no Rio Grande do Sul tem a Normatel, talvez não tenha chegado ainda, mas em breve deve chegar. Mas deve ter outra loja boa também, né? Não sei se tão boa quanto a Normatel. Eu acho que não, eu acho que pelo não. visto. Não é, cara. Não é, sem dúvida alguma. Mas entra na loja online da Normatel. Claro, cara. pronto. Paga o frete, manda pra todo o Brasil. Que isso. Tranquilo. Elton, mas agora uma coisa que todo mundo já sabe, né? Que trabalhar no digital é muito fácil, né? Hoje a gente passeou no shopping... Tranquilidade total, né, mano? Almoçamos, conversamos. Aí só agora, quase 5 horas da tarde que a gente veio gravar aqui. Amanhã não tem nada. Veio bater um papo, né? Exatamente. Então aí vai dormir o dinheiro, né? Pingando na conta, né? Exatamente. 6 meses dá pra fazer um bom negócio digital, faturando ali uns 6 em 7 e um 7 em 7. Maria, menino. Eu tô fazendo meu 6 em 7, sabe? Só que é diferente, meu 6 em 7. Como é que é o teu? É 6 filhos e 7 anos. É 6 meninos e 7 anos. Ah, moleque. Já tem 3. Já tem 3. É muito melhor do que o digital. Assim, em vez de ganhar 6 em 7, vou gastar 6 em 7. 100 mil a cada 7 dias de comida. Mas tem muito essa mística do digital, né? Assim, querer trabalhar na praia. Eu também nunca entendi qual é o feitiço que a galera trabalhar tem que trabalhar na praia. Né? O sol areia, entra no computador, alguém passa e derruba, você fica puto. Aí o pé sujo de areia, aí vem muito vento, não dá pra fazer a chamada de vídeo. Mas pode ser na serra também, cara. Eu preferiria a serra. Aí começa a chover na serra, vem uma cobra, um sapo. É dentro de casa, mano. É no meio do nada. Não, os caras querem trabalhar no mato, né? Não, digital, pra dentro de cada casa. solução que você der, ele vai te dar um problema. Mas é igual o rastro é lá para as montanhas. Isso, vai lá com as ovelhas cagando na casa dele. Um dia eu tava fazendo uma live com rasta. Ah, foi mal aí, a minha ovelha entrou na minha casa e cagou por tudo. Sério, né, Não, mas sério, não tem nada melhor do que trabalhar num canto de trabalho. Não, tá... Cara, pelo amor de Deus, um ar-condicionadozinho, silêncio. Eu falo que eu tenho uma caverna em casa, só saio dela quando minha esposa me obriga, entendeu? Eu fico lá na caverna, lendo livro, gravando vídeo, escrevendo texto, é isso que eu gosto de fazer agora. Por isso tu tá branco assim, né, mano? Tem que pegar uma coisinha aqui em pegar Fortaleza, sol, né, cara, mano? não tem jeito. Eu vim pra cá, os caras têm que me levar pra praia, eu falei. Eu levar, se a chuva deixar, né? Sair sol esses dias. Mas isso é uma verdade, principalmente a galera mais nova, mas tem gente que não quer mais nem fazer faculdade. Cara, não, vou enriquecer aqui no digital e tal, na internet. Isso aí a gente pode olhar para esse problema por várias camadas, né? A primeira forma de olhar para esse problema é a própria busca pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro. Para que serve o dinheiro pelo dinheiro? Isso a gente está cansado de ouvir, faz quantos 1000 anos que tá cheio de gente falando que não vale a pena buscar glória, nem fama, nem dinheiro. Não vale a pena. Então é o seguinte, eu vi esses dias um cara falando assim, se tu tem medo de ficar pobre, então faz um exercício. Uma vez por semana, tu vai viver como se você ganhasse um salário mínimo. Vai botar a pior roupa que tu tem, vai comer lá um arrozinho com um ovinho frito ali, entendeu? E tu vai... Roscovo. Isso, tu vai viver uma vida e tu vai ver que não é tão ruim assim. Então, mas assim, a busca do dinheiro pelo dinheiro, ela é extremamente danosa. A gente vive num mundo... Isso aí sempre foi assim, mas a gente é uma sociedade que incentiva o vício. Assim, Platão dizia que uma boa sociedade é aquela que incentiva a virtude em todos os seus cidadãos. Então, a polis, a cidade boa, ela faz cada cidadão buscar as suas virtudes e, portanto, encontrar a sua vocação. Hoje, a gente não é educado para encontrar vocação nenhuma. Tu é ensinado a aprender algumas habilidades técnicas que vão te botar no mercado de trabalho, onde você vai suprir alguma necessidade da sociedade. E tem que ser alguma coisa que esteja em evidência e dando dinheiro, porque senão os pais já castram o sonho da vocação do filho, né? E aí, não, isso não dá dinheiro, não vai para aí. Pois é, e quantas vocações existem que tu vai ficar pobre mesmo por causa da vocação, mas vai ficar
plenamente satisfeito e vai exercer exatamente aquilo que tu foi feito para exercer? Existem muitas, cara. Então a gente tem esse primeiro problema, é uma primeira camada do problema, que é a supervalorização do material. Supervalorização do material nada mais é do que o esquecimento da transcendência. Então, quando o homem corta a relação dele com Deus, então até a Bacon, Descartes, quando começa a acontecer isso, vive como se Deus não existisse. ele vai ter que procurar o paraíso na Terra. Entendeu? E aí ele vai se confundir, achar que dá para encontrar o paraíso aqui na Terra. Isso é um problema nesse primeiro ponto, né? Agora eu vou querer só bens materiais. Bem material não é só dinheiro, mas é o bem-estar físico. É assim, ó, a casa perfeita, eu preciso do negocinho, a roupa perfeita. Tudo que é material tem que estar perfeito para eu encontrar o paraíso. Mas calma, isso aí não existe, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente olha. O segundo é um problema geracional mesmo, né? É mais fácil viver hoje, querendo ou não. Para você ter um nível de conforto que hoje não é tão difícil. Beleza, tu não pode não ter o melhor banheiro, mas tu tem um saneamento básico em muitos lugares. Tu pode não ter a melhor roupa, mas tu tem uma roupa para vestir. Tu pode não ter o melhor emprego, mas no teu emprego tem um arzinho condicionado. Então assim, a gente já tem um nível de conforto muito superior ao que era poucos séculos atrás. Então, quanto mais conforto tu tem, mais tu te acostuma a não sofrer, vamos dizer assim. E aí você vai se acostumando a isso e vai esquecendo que a vida sempre vai ser sofrimento. Qual que é o que é comum a todos os seres humanos? É o sofrimento, pô. É o medo do sofrimento, entendeu? Então, maior garantia que nós temos. Só alguns vão ter um iate, mas todos vão sofrer. Isso é certeza, entendeu? Com iate ou sem iate. Sim. Tu vai ter algum grau de sofrimento que vai algum dia te acometer e que vai ser elevado. E alguns sofrem voluntariamente, né? Vão lá e se casam, né? Tô brincando. Exceto os que se casam com a Milene, que se deram muito bem. Vai dormir na sala hoje. Esse aí tá errado. Só que daí acontece isso. Então, você tem isso. Né? E aí entra no mercado digital, onde o que vende é o discurso, é a retórica. Então, assim, eu posso falar qualquer coisa que eu quiser. E se eu falar de um jeito bonitinho, certamente eu vou convencer alguns. Utilizando como é que dá o nome? Alguns gatilhos mentais. Um gatilho mental, entendeu? Então, escassez. Quando você depende do discurso, tu pode ir para onde tu quiser. E se você está falando, discursando para pessoas necessitadas, elas estão carentes, tu vai convencer muita gente. Então tu consegue prometer qualquer mentira que tu quiser. E uma delas é que um negócio dá dinheiro rápido. Assim, tu pode olhar. Um cara que entrou na internet e ficou multimilionário rapidamente. Vai ver o que ele fazia fora da internet. Não são poucos anos que ele ficou fora da internet, se ralando sem ganhar nenhum tostão. Então, as pessoas pegam esses carinhas, aí vira o jogo do print do dinheiro. Todo mundo tem print de um aluno multimilionário que ganhou em 2 dias muito dinheiro. E tu causa uma ilusão. Pum, é fácil. E é muito. Só que, cara, é um negócio. Eu demorei quase 3 anos. Gravei quase 100 vídeos no YouTube antes de fazer minha primeira venda. Demorei quase 3 anos antes de sustentar minha casa com o meu negócio inteiro. Eu tive que arrumar um trabalho para isso. Entendeu? Eu tive que completar o dinheiro. Então, o negócio a gente sabe. Tu começa um negócio, aquilo ali não vai te dar dinheiro imediatamente. E para aquilo dar certo, você vai ter que aguentar algum tempo. E é muito tempo. Meu pai fala assim, ó. José do Egito. É o sonho do José do Egito que ele interpretou. 7 anos de vaca magra, vaca gorda. Tu tem que aguentar 7 anos, é a regra do meu pai. Se tu começou um negócio e tu não aguenta 7 anos, tu não tá fazendo negócio. Entendeu? Tá brincando de alguma coisa. Então, as pessoas não entendem que é um negócio, e negócio dá trabalho e é difícil. É porque é discurso, aí parece que é fácil. Senta e fala. Mas fala do quê? Pra você falar de alguma coisa, você tem que ter algo dentro de ti. Pra falar algo pra falar, né? Entendeu? Tu tem que ter algo a dizer. Pra você ter algo a dizer, tu tem que ter feito algo da tua vida. Senão tu vai falar sobre o quê? E outra coisa que as pessoas não sabem, é chato falar pra uma câmera. É chato você sozinho num quarto. Tá. E o númerozinho. Parará. E o númerozinho não sai de 0 lá. É chato, poxa. Então é maçante. É um negócio que você sempre se pergunta, será que vai valer a pena isso aqui? Eu fiz muitas lives para 0 pessoas. Mas é engraçado. Eu entendo, eu te entendo. Mas por incrível que pareça, eu não acho chato. E é por isso que eu faço.
um belo dia na minha vida, eu percebi que eu adorava falar sobre as coisas que eu aprendo e sobre as coisas que eu estou vendo dar certo. Mas é que tá, você é um ponto fora da regra nesse aspecto. Nesse aspecto. Nesse Só aspecto. ensinar. Eu gosto da coisa, eu tenho transmitir essa o vocação conhecimento. do professor. Então, nesse eu aspecto também. aí é diferente, entendeu? E aí que tá também outra parada, que é uma coisa que eu falo muito aqui, até pra quem pergunta muito sobre o Atos, né? A gente fez isso aqui, a gente sustenta isso aqui, a gente continua nisso aqui por um senso de missão. Que é uma outra forma de olhar pra coisa. Que é uma outra parada. Que é a mesma coisa. E aí você fala, eu tenho vocação pra ser professor. Então você tem um senso superior ao que você tá fazendo. De suportar o processo. Sem essa transcendência, inclusive naquilo que você se propõe a fazer Isso. no trabalho, é muito difícil segurar, porque dá errado, você se frustra, você não consegue estar no nível que você quer estar, aí X coisa dá errado, Y coisa dá se errado. compara, né? Aí acho que entendeu? nunca vai atingir aquele... Então, mas por quê? Você tem que ter esse senso de, poxa, eu tô fazendo algo maior que eu, que não é por merecimento, não é por pura vontade, mas é porque eu acredito que eu nasci para estar aqui e que Deus precisa dessa minha pequenina oferta para entregar isso aqui. Entendeu? É que pra chegar nesse nível, tu tem que passar pelas outras etapas também, né? Essa é a questão. Então, tu vai crescendo, é mais ou menos assim que funciona a tua vida, né? Primeiro você, em algum momento, quando você é criança, você vai descobrir que você consegue, você é uma pessoa. Sim. Então tu descobre teu pé, tu descobre tua mão. Daí tu começa a descobrir o mundo físico. Então, meu filho tá fazendo isso agora. Ele tá descobrindo a roupa, a água, ele descobre a caneca, aí quebra coisa, aí tira as roupas do guarda-roupa, aí mexe com tudo, aí descobrindo o mundo físico. Então você vai ganhar um certo poder sobre o mundo físico. Tu vai avançar mais um pouco, tu vai descobrir o mundo interior afetivo. E tu vai querer ser amado. E você vai começar a tentar ganhar esse poder sobre o mundo afetivo. Muita gente já para aqui na vida inteira, fica presa nesse ponto da vida, que é querer a afeição dos outros. Eu preciso do afeto dos outros. Aí o cara começa a criar conteúdo pra quê? Pra ganhar like, pra que os outros elogiem. Esse cara vai ficar preso nisso. Essa é uma pessoa que ela vai ficar altamente dependente do que estão falando dela. Também. Então ela não vai mais criar, ela não vai falar sobre o que ela pensa, ela fala sobre o que agrada, porque ela quer se sentir amada. Só que se uma hora você conseguir vencer, que é o que é o esperado de todo mundo, tu entende, isso é importante, isso é bom, só que não é mais o ponto central da minha vida, tu vai descobrir que forças que tu tem, né, assim, pessoais, o que eu consigo alcançar como objetivo na vida. Tu começar a se desafiar. Você vê que você faz isso em algum momento da vida, você faz essas coisas. Então vou me desafiar, vou descobrir qual é o tanto de força que eu tenho, o que eu consigo fazer. Uma vez que você descobriu, você entendeu um pouco mais sobre essas tuas forças, sobre, vamos dizer assim, o mundo, que já não é mais só o mundo físico ou o mundo afetivo, mas é que tipo de força eu tenho para fazer acontecer coisas. Tu vai começar a perseguir certos resultados. Tu vai ver que na internet tá cheio de gente assim. Só tá atrás do dinheiro. É o que documenta o resultado do cara. Não, consegui esse tanto. A vida dele passa a ser isso. Só que isso é uma coisa também que tu tem que superar em um dado momento. Quando tu superar isso, tu vai começar a tentar se encaixar dentro das relações. Então, eu estou aqui neste podcast porque eu consigo me ver, isso faz sentido dentro do papel que eu tenho que exercer no mundo. Então, eu tenho que exercer o papel com meus filhos, eu tenho que exercer um papel de contar as coisas que eu aprendi. Então, vou descobrindo o papel do mundo. Se chegar nisso, já é impressionante. Tu já fez um baita avanço de maturidade da vida. E você pode, uma hora, perceber que tudo isso que tu passou, vai culminar numa coisa que é assim, quem sou eu? Qual é a regra moral de vida que eu preciso viver, particular minha? Isso quer dizer, eu vou pegar a regra moral, que é o caminho que, por exemplo, a igreja me oferece, que é o caminho correto, mas como que isso se aplica à minha circunstância? Quem sou eu e o que exatamente eu estou fazendo agora como vida mesmo? Não só dentro dos papéis sociais, mas para que a minha vida existe? Como é que eu tenho que fazer essa coisa acontecer? Então você vê, a gente pode olhar por muitas diferentes formas de ver a vida acontecendo. Tu tem que conseguir avançar. Isso é esperado de você como ser humano. Quanto mais tu avança, mais humano você é.
mais você está fazendo coisa de ser humano, né? Então, as pessoas precisam de maturidade para conseguir olhar isso desse jeito. Eu consigo notar na minha vida os pontos de mudança de maturidade. Porque tem o ponto em que eu estava querendo like e querendo ser famoso. Sorte que foi rápido. Por quê? Porque eu descobri um afeto de Cristo e do Rosário, de Nossa Senhora. E aí eu descobri o afeto da minha esposa. E aí eu estava satisfeito. Falei, opa, entendi. Isso é o amor que eu quero estar aqui. Aí, agora eu posso, não dependo mais disso. Daí tu consegue passando por essas etapas ao longo da vida. As pessoas que te seguem, de cara elas conseguem enxergar em ti um cara que vende, entre aspas, uma proposta com toda essa diferença, ou seja, de você desenvolver um negócio no digital com propósito, né? De não enxergar apenas e tão somente a questão material. Eu tenho algumas regras que eu fui estabelecendo para mim mesmo, para eu mesmo me defender de eu fazer cagada, vamos dizer assim. A primeira delas é a seguinte: todo mundo quer dinheiro infinito. Eu fiz um contrário. Eu li um livro uma vez e esse livro me deu essa ideia. Tá? Ele disse a ideia, então eu não inventei ela. Um teto máximo de ganho financeiro. Todo mundo quer ter um mínimo. Eu preciso de tanto para viver. Pode dizer o nome do livro? Company of One. É um livro sobre uma empresa de uma pessoa só. One person business. Então, todo mundo precisa de R$1.000 para viver. Preciso de R$10.000 para viver. Esse livro fala assim, qual é o máximo que tu vai ganhar? Cara, boa ideia. Eu vou botar um máximo de dinheiro pelo qual eu trabalho e a partir desse ponto, eu não preciso mais olhar para esse dinheiro. O bom é não olhar nunca. Mas como eu sei que eu sou um cara meio idiota, eu vou ficar olhando pro dinheiro, então eu vou botar um máximo. Aí eu paro nesse máximo. E aí o meu trabalho já vira para um outro sentido. Essa é a primeira regra prática que eu botei para mim mesmo. Uma outra regra prática que eu botei é, eu nunca vou colocar print de faturamento de aluno meu. Eu não vou alimentar os meus alunos de amor ao dinheiro. Então é o seguinte, eu vou te ensinar a fazer um negócio, porque o negócio é um negócio. O negócio tem que vender, e vender dá dinheiro, e tu precisa de dinheiro para pagar as contas da casa e coisa e tal. Só que eu não vou olhar para o número. Eu não vou botar o print do número das pessoas. Então eu falo, eu te ensino a construir um negócio e vender todo dia. Só que nós não vamos ficar olhando para print de dinheiro. Então não tem isso também. Então mais uma amarra que eu botei. Uma terceira amarra que eu botei, e eu estou conseguindo solidificar ela agora, nesse ano de 2024, é o número máximo de alunos em alguns produtos. Então, eu tenho um produto que não vendo mais do que isso daqui. E por que não? Por que não? Porque eu não consigo... Não, é porque eu não vou vender mais que isso aqui. Porque eu mantenho um grupo pequeno e eu consigo dar atenção para eles, claro, só que eu não aumento a minha avareza de querer mais daquilo ali. Então, mais uma amarra que eu coloquei. E eu vou narrando os processos. Então, em vez de ficar mostrando, olha aqui, quanto vai ganhar, olha aqui. Não, os processos. Tu faz assim, depois tu faz assim, depois tu faz assim. Você tem que perseverar. Primeira coisa que tem escrito no meu projeto, eu tenho um projeto de mentoria em grupo. Primeira coisa que tem escrito quando o cara entra é o seguinte: eu demorei 2 anos e 8 meses para conseguir viver deste negócio. É só isso que eu sei ensinar. Se tu quer em menos tempo, não vem aprender comigo. Entendeu? Então, deixa o Pedro entrar aí. Entra aí, Pedro. Valeu. O cara não para de falar, né? Vai. Então, entra aí, Pedro. Seja bem-vindo. Eu botei essas amarras. Eu fui colocando algumas amarras práticas para mim mesmo. E eu fui mudando coisas no meu discurso. Porque teve a época que eu falava, quando eu comecei a contar como é... Porque eu comecei porque as pessoas me pediram. Como é que tá fazendo? Eu, tá bom, vou contar como eu tô fazendo. Só que eu comecei a falar, tu vai ganhar 10 mil por mês. Tu vai ganhar não sei o quê. Daí uma hora eu percebi o quão idiota era isso. Eu acho errado fazer assim. Eu acho errado mesmo, porque acho que o alimento, onde eu boto minha atenção, é onde eu boto meu coração. Sim. Então, eu tô alimentando o meu amor ao dinheiro. E eu não quero amar o dinheiro. Eu já sei que isso é errado, que isso é ruim. Então, é a mesma coisa com a tua mulher. Começa a botar a tua atenção nas mulheres da rua pra você ver se o teu casamento não começa a desandar. Claro que sim. Então, tem que botar atenção na tua mulher. Então, bota atenção onde? Eu vou botar atenção em outras coisas do meu negócio. Então, eu vou botar atenção no seguinte.
eu não abro mão do tempo com meu filho. Sou eu que boto ele pra dormir no almoço, sou eu que faço a janta, dou banho nele junto com a minha esposa, que ela dá banho na menina, eu dou banho no menino. Aí sou eu que faço a janta dele, sou eu que leio historinha. Então agora eu já tive esse período em que eu não ficava com ele. Aí minha esposa reclamou, porque eu trabalho em casa, como é que pode? Eu trabalho em casa e não fico com meu filho. Beleza, então eu já boto regras, tem horários que eu não trabalho. Você se impõe esses limites, Eu né? me imponho, porque senão Não, eu e vou tem que ficar. ser. Não, não é só você Entendeu? não, cara. Todos nós. Eu vou ficar. É. Se eu não. Eu me impus. De sábado, depois do almoço, acabou. Eu não trabalho até o final do domingo. É o tempo da família. Eu me imponho algumas coisas. Eu tava deixando de rezar para trabalhar. Então, opa. Deixar de rezar para trabalhar? Uma coisa é a seguinte, eu quero rezar igual um monge. Tá, mas eu não sou um monge. Beleza. Agora, não rezar 1/3, não rezar... Não é razoável, né? Entendeu? Não é razoável. É trabalho demais. Então, pera. Então, eu vou tirando aqui. Essas coisas, eu vou contando elas para as pessoas. É como eu vivo a minha vida. E essa história, eu não quero uma empresa que vai crescer indefinidamente. O que eu estou construindo? Um negócio em que você consegue fazer sozinho. Eu tenho aluno que faz sozinho, mesmo, literalmente sozinho. Eu acho que o melhor é fazer em dois. Tudo. Eu acho que o melhor é fazer em 2. E empresa formalizada. Empresa, PJ. Pô, tem que abrir a PJ, contrata o contador lá, pelo amor de Deus, entendeu? Faz o negócio direito, vai pagar 27,5% de imposto de renda no final, meu amigo. Então é o seguinte, faz a empresa tudo direito. Em 2 é a melhor coisa. Eu toquei em 2 por muito tempo. Eu e o André, tá comigo desde que eu comecei. Eu comecei, um mês depois ele entrou. Então, Oi, Pedro, só basta eu e tu. Praticamente do E o começo. diretor? Tchau, Ixi, diretor. vai rodar, hein, vai Tá rodar. demitido. Mas se você tiver um Lorde podcast... Faz em 3. Em 3. Com podcast em 3, entendeu? Não, o cara disse isso na tua frente, cara. Sacanagem. Quer dizer, abre o teu concorrente. Vixe, vixe. Semana que vem o cara foi demitido, aí tá mandando mensagem pro ela, seu fiado. Mandaram embora. Então, assim, o meu negócio não tem a pretensão de crescer indefinidamente. Só que, por que não? Porque eu sei para que eu estou fazendo ele. Então, o meu negócio é primeiramente para sustentar minha família. Vou ser honesto contigo, é óbvio. Agora, para sustentar minha família eu preciso de 6 em 7? Cara, desculpa, eu não preciso. Ninguém precisa disso. Entendeu? Esses dias não. Alguns meses atrás, uma aluna me disse no grupo o seguinte: eu só preciso de 10 mil reais por mês. Eu falei, pera lá. Tu pode estar numa condição que tu precisa de 10 mil, mas tu só precisa de 10 mil, é sacanagem. Isso não é verdade. Não existe isso. Não, eu só preciso... Imagina, se isso fosse realmente uma necessidade, todo mundo teria que ganhar 10 mil. As pessoas vivem com muito menos que isso. Eu sei porque na minha família tem um monte de gente que vive com muito menos que 10 mil por mês. E vive uma vida, não é uma vida ruim não, cara. Tá, tem os seus sofrimentos materiais, mas tu só precisa de 10 mil, quer dizer, tu tem um erro de visão da vida mesmo. Então, isso significa o quê? Cara, vamos rever esse conceito material da vida. Tu pode buscar, beleza, tudo bem, tu pode ir atrás dos 10 mil por mês porque ajuda a botar tua filha na escola, e daí a escola é cara e não sei o quê, tá certo. Agora, tu dizer que só precisa disso tem um problema, entende? Então, tu consegue viver com menos, é claro. Então, todo esse jeito de olhar para o negócio, isso faz com que fique bem selecionado quem me segue. Então, todo mundo que quer muito dinheiro, esse cara já não me segue mais, entendeu? Ele vai olhar pra mim e fala, tá bom, não quero esse negócio. Todo mundo quer coisa fácil, também não me serve, porque como é que eu construí meu negócio? Criando conteúdo. Criar conteúdo é o seguinte, é escrever post, é escrever e-mail, é gravar vídeo, é fazer live. Não tem atalho. Não tem como, cara. Eu falei com um amigo meu, tu quer saber qual é o grande segredo? Vai, posta todo dia por 10 anos. Faz isso. Dá uma tristeza já, né? É o que eu tô dizendo, né? Se o cara estiver muito empolgado, ele fala. A galera hoje quer enricar em 3 meses. Entendeu? Mas é isso, ó. Eu falo, tem uma trinca. Tu posta um carrossel por dia. Faz um vídeo no YouTube por semana e manda um e-mail por semana. Faz isso por 2 anos. Faz isso por 2 anos. É um negócio. Então, tem um ex-chefe meu falou assim: você só deve começar um negócio que você está disposto a fazer por pelo menos 10 anos. Interessante como ideia, né? Será que é verdade? Não sei, mas eu gostei da ideia. Sim. Faz sentido como ideia. Quando eu penso na minha vida... Falta só 7, ó. Quando eu penso na minha vida, eu tenho 5 anos só. Então, eu falo, cara, eu faria isso aqui por mais 10 anos? Nossa, mas eu faria isso aqui pro resto da minha vida. Isso que eu tô fazendo. Isso é o que é o melhor. É quando você une ali que você gosta, né? Então, assim, o que eu tenho no meu trabalho? Ler, estudar, ler, escrever e dar aula, eu falo. Eu faço mentoria individual, eu dou aula, eu leio, eu escrevo. Essa é a minha vida.
né, de negócio. Esse é um negócio. Tem mais coisa, né? Então agora tem serviço e tu vai achando o problema dos outros que consegue resolver. Quantos produtos tu tem hoje já lançados? Cara, eu já lancei muito produto. Eu devo ter mais de 200, 300 horas de aula gravada assim dentro dos cursos. Mas quantos produtos ali? Hoje como que eu tenho... Empacotado ali, quantos? Empacotado eu tenho pelo menos uns 30 produtos. Só que o que eu tenho... Porque eu tenho... Eu comecei falando de livro, então eu ensinava como ler livro. Como estudar. Eu misturei. O que eu fiz? Eu li o Good São Vitor, ele tem é uma espécie de um método. Daí eu li Mortimer Adler, Como Ler Livros, e eu li A Vida Intelectual. Eu comprei mais uns 500 mil livros da editora Kirion, não é propaganda, nem conheço eles, mas... Pô, 500 mil, bicho? 500 mil é muito, né? Só 499. Eu comprei um monte de livro da editora Kirion, e lá tem um monte de descrição de metodologias de estudo. Aí fui fazendo aquilo e contando para as pessoas como é que eu fazia. Então esses foram meus primeiros produtos, leitura. Aí, em 2022, o meu filho nasceu, dia 29 de janeiro de 2022, e a gente passou 3 meses ali no caos completo. O primeiro filho, uma cesárea com urgência, que deu um BO danado com minha esposa, ficou de cama, foi um negócio louco. Sofreu, cara, sofreu. Não tem como não amar uma mulher, cara, como essa que sofre por ti, assim, e pela tua família. É impressionante. Tu tem que pensar no sofrimento. Eu penso no sofrimento da minha esposa. Isso faz eu querer fazer mais por ela. Olha, eu tô falando como se eu fizesse grandes coisas. Só o homem, né? O homem é sempre o vagabundo da casa. Entendeu? Então, mas isso aumenta o amor. Então, inclusive, essa conclusão que eu cheguei, parêntese rápido, é nessa quaresma. Um aluno meu falou que ia ler o livro do Santo Afonso Maria de Ligório, Vida e Paixão Cristo. De Nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que é alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. E daí eu peguei eu li as primeiras páginas desse livro e aí eu entendi por que pensar no sofrimento da minha esposa faz amar ela. Porque como é que tu ama mais Jesus? Tu pensa na paixão, que é o sofrimento dele por ti. Caramba, então, realmente, tu pensar em como os outros sofrem por você, faz você valorizar e entender, isso se transforma em amor num dado momento. A dimensão do sacrifício, né? Você vê que coisa... A dimensão do sacrifício. Eu entendi o meu pequeno sacrifício ali, que não vale nada pra minha esposa, assim, comparado à cruz, por causa disso. É uma coisa impressionante, cara. Mas, enfim, onde eu estava? Eu comecei vendendo leitura. Aí meu filho nasceu em 2022, e aí a vida foi caos por 3 meses. O que aconteceu? Eu já tinha resolvido o meu problema de ler livro, eu já estava cansado de falar daquilo. Eu comecei a contar o meu novo problema, que era voltar a ter uma rotina. Não precisa ser a rotina do super-herói, a rotina do homem mais produtivo da Terra. Não, só que eu preciso voltar a ter uma vida. Aí entra o tema da produtividade. Aí que eu fui cair no que as suas... Nem fui eu que escolhi produtividade. Eu estava contando assim, ó. Eu tô tentando acordar cedo de novo, tô tentando ir na academia de novo, tô tentando ler de novo, porque esses 3 meses com meu filho aqui, desandou. Sobrevivência. É modo zumbi ativado, entendeu? Eu ia pro trabalho e os caras falavam assim no trabalho. Ô, cara, sai um pouco mais cedo. E daí tu para o carro no meio da rua e dorme um pouco. Então, eu já estava destruído no trabalho, cara. Eu não dormia a madrugada inteira. Meu filho acordava de 1 hora em 1 hora. E era eu, porque minha esposa estava de cama. Então, o negócio foi louco. Mas aí, nessa época, tu ainda tinha CLT, né? Aí, quando foi... E, na verdade, só um parênteses. Teve um episódio muito engraçado comigo, que foi o seguinte. Minha filha... Ela dormia bem, mas nessa noite em específico ela dormiu muito, muito, muito mal. Eu passei a noite virada. E aí, no outro dia, eu tinha uma bateria de exame para fazer. E aí eu cheguei lá no exame e tal, virado assim. Aí a mulher olhou a lista de exame e tal, e fez uns e tal. E daqui a pouco ela falou, esse exame aqui em específico, você tem que estar 1h30 de repouso. Então me acompanha aqui que a gente tem uma salinha de repouso. Tinha uma cama, um ar-condicionado, a sala escura. Eu cheguei, deitei, não deu 1 minuto, eu tava apagado. Daqui a pouco a mulher veio me chamar. Eu, não, minha senhora, tem como fazer o exame só no final da tarde, não? Era 10 da manhã. Deixa eu ficar aqui um pouquinho. E o exame foi feito 1 semana depois. Aí não teve como não, tinha que fazer na hora lá. Aquele meme do Bob Esponja, assim, 10 anos depois. Mas foi o melhor exame, eu agradeci tanto esse médico depois, doutor, muito obrigado. Exame maravilhoso. Tava precisando desse exame. Sensacional, cara. Sim. Aí, então, e aí eu tava na CLT? Tava trabalhando, trabalhava lá. Trabalhei um tempo na minha biblioteca católica, então eu tava lá ainda, trabalhando, pagando minhas contas, indo pro escritório. Rapaz, aí eu falei, eu preciso resolver minha vida. Eu preciso voltar a fazer coisas decentes, entendeu? Assim, não quero nada demais, eu só quero voltar a ter uma rotina. Comecei a contar isso no Instagram. E as pessoas começaram a me pedir.
Porque elas começaram a ver a coisa acontecendo mesmo. Então, assim, eu realmente comecei a acordar cedo. Eu realmente eu usava camiseta P, cara. Eu comecei a usar camiseta G, então eu comecei a mostrar isso. Cara, olha o que eu tô conseguindo. As pessoas pediram. Daí eu, beleza. Daí eu montei alguns produtos sobre produtividade. Eu nunca gostei muito do termo. Não é um termo que me agrada até hoje. Cada vez me agrada menos esse termo. Mas tu já conseguiu um outro para substituir? Eu não sei dar um nome de outra coisa. Otimização. Mas a própria ideia de ser produtivo não me falso. parece uma boa ideia. Ela é uma ideia de... A própria ideia de rotina perfeita, ela me parece uma ideia muito estreita de vida. Entende? Se você parar pra pensar bem, não tem muito rotina perfeita. Quando tem uma família, tu não consegue botar tudo no horário certinho. E outra, você consegue por um tempo, depois desanda. Por quê? Porque a vida acontecendo. E esse não pode ser o objetivo de vida. E as pessoas hoje, elas buscam rotina por rotina. É a mesma coisa do dinheiro pelo dinheiro. Vira um fim em si mesmo. E elas se esquecem do que tem para além desse fim. Porque, engraçado, já leu o livrinho O Quarto Sábio? Isso é um livrinho desse tamanhozinho, assim, 40 páginas. A história do quarto rei mago. Então, tinha um quarto rei mago que ia encontrar os outros 3. Só que ele tem vários empecilhos ao longo do caminho que impedem... Ele sempre se atrasa. Ele tem que encontrar eles, assim, toda vez que ele chega num lugar para encontrar eles, ele se atrasa um dia. Por quê? Porque ele tem que ajudar alguém no meio do caminho. Então, tá indo encontrar os caras, ele tem que parar para ajudar um doente na rua. Daí ele para e ajuda. Daí ele tá indo lá, chega em Belém, só que ele não consegue ir lá ver por quê. Porque ele tem que ajudar uma mulher que tá tentando esconder o filho para não morrer com Herodes matando os bebês. Então, assim, ele sempre tem um ato de caridade que o atrapalha a chegar ao seu objetivo. Essa é a moral da história do quarto rei mago. Ele não conseguiu encontrar o bebê, o menino Jesus. Só que ele fez exatamente o que o menino Jesus veio nos ensinar a fazer ao longo do caminho. Então, no fundo, ele encontrou ele, né? Porque ele praticou a caridade. Então, assim, eu vejo essa busca por produtividade meio que o oposto disso daí. Olha, essa é a primeira vez que eu estou colocando essa ideia. Assim, é o oposto disso que fez o quarto rei mago. Porque se ele tivesse focado em ser produtivo, ele, meu amigo, eu tenho que chegar lá, esquece. Senão eu vou perder, senão eu vou perder. Bora, entendeu? Esse é o meu foco, esse aqui, eu tô focado, entendeu? Foco no objetivo. Não, é o seguinte, eu estou indo, só que se o caminho me demandar atos de caridade, eu vou parar e eu vou fazer. Agora, se você coloca isso no nosso dia a dia, é impressionante. Às vezes eu paro para dar atenção a isso, entende? Assim, ó, coisa boba. Esses dias eu cheguei na cozinha e tinha uma casca de cebola no chão. E daí eu olhei para a casca de cebola do chão e eu depois pego. E fui saindo da cozinha. Daí que eu me liguei. Tá sujando, tá feio, tá ruim. Não é o lugar daquela casca, tá errado. Eu vou parar e botar a casca no lixo. Beleza? Toma o quê? 5 segundos fazer isso? Só que tô te mostrando até essa coisa tão bobinha quanto a casca de cebola no chão. Agora, se a gente não tá atento a vida acontecendo, se eu tô só preocupado em ser produtivo, a casca de cebola fica no chão. E se a casca de cebola fica no chão, quantas outras coisas eu não vi? Porque foi assim, eu vi, mas não vi, sabe? Eu tive que estar saindo da cozinha para entender o que eu vi. Nossa, mas espera, é só jogar no lixo. Eu tenho que parar de jogar no lixo. Agora pensa, quantas dessas você perde ao longo do dia por estar atento só em ser produtivo? Não, eu tenho que estar na academia 7 horas da manhã. Mas aí o meu filho, aconteceu alguma coisa ali que, se eu tivesse dado atençãozinha pra ele, talvez eu perdesse um pouco da academia. Eu vou ter que perder 2 exercícios aqui, vou ser menos produtivo. Mas aí eu vou dar a atenção que meu filho precisava pra outro negocinho qualquer que seja. Então, eu percebo que a busca de produtividade, ela tira a tua atenção do que importa. Tu fica com a atenção naquilo. E aquilo essa produtividade da qual as pessoas falam, e da qual eu falei por um tempo, ela é completamente utilitária. É só utilitarismo. Entendeu? É mais produção. No final, é produtivo para produzir mesmo. Mas tu não está produzindo só grandes bens. Não, tu tá produzindo coisas que tu não precisa produzir muitas vezes. É a história de trabalhar enquanto meu filho podia estar com meu filho. Porque tem isso também. O que eu percebi? Eu posso ganhar mais do que o meu teto. Só que para eu ganhar mais do que o meu teto, eu não vou só dedicar mais tempo ao trabalho. Eu vou ter que dedicar mais da minha atenção ao trabalho. Vai ter um preço, né? Vai ter um preço. É um preço que tem um preço. Vai ter um preço. Esse pode não ser, de novo, pode não ser tempo. Eu conheço caras que eles têm lá um monte de funcionário e ele precisa trabalhar 2, 3 horas por dia. Só que esse cara não trabalha 2, 3 horas por dia. Ele passa o dia pensando nas coisas.
Ele tá o dia, a atenção dele é 100% naquilo. Então, eu trabalho 2 horas por dia. Tá, mas tua atenção é 12 horas por dia nesse negócio. Então não faz diferença nenhuma. Tu tá em casa com teu filho, só que tu tá com a atenção no trabalho. Então teu filho tá brincando na tua frente, tu tá no celular ali. Não, porque eu tô trabalhando aqui. Não, não é nem trabalhando, eu estou em casa. Minha empresa está funcionando sem mim. Tá não, cara. Tu tá aí. Tu tá na tua empresa. Tua cabeça tá lá. Então por isso que essa ideia de produtividade, ela não é uma ideia que me agrada mais há muito tempo. Tem que ser uma produtividade hierarquizada. Pois é, mas aí... Sabendo daí que tu vai, importante, as coisas todo primeiro. mundo que fala de produtividade vai te falar a mesma coisa. É lógico, né? Só que a hierarquia tá deformada já, porque o fim tá deformado. Porque tu já não tá mais montando a hierarquia pela hierarquia, mas Sim. tá montando a hierarquia para ser produtivo. Então, é uma troca de fins. E a troca de fins, porque é uma empresa, ela tem que fazer dinheiro. Só que se eu faço pelo dinheiro, eu botei como fim último principal da empresa o dinheiro. E aí tem até um livro chamado Obliquity, que ele explica o seguinte, a obliquidade, a ideia de que os teus objetivos são melhor atingidos indiretamente. E ele dá um exemplo de um cara. Tinha uma certa empresa, tinha um CEO, e esse CEO estava alinhado com a visão da empresa. Tinha uma visão de mundo, assim. Não, a nossa empresa existe para fazer tal coisa na sociedade. Não me lembro exatamente qual era. E a empresa não parava de subir, de lucro. Até que um dia, os caras decidiram trocar o CEO por um outro CEO, que tinha como objetivo aumento de lucro. Então, a cada ano nós vamos aumentar tantos por cento do lucro. Em poucos anos, o que aconteceu com a empresa? Começou a cair. Tiveram que botar de volta o cara que olhava para qual é o papel social da nossa empresa. Para que existe o Atos Podcast? E a empresa voltou a ter lucro. Então, assim, existe o dinheiro como fim do negócio, mas ele é um dos fins. E você pode escolher como fim último e principal ou como fim secundário. E me parece sempre fazer mais sentido que ele seja o fim secundário. Eu olho para a empresa do meu pai, a corretor de seguros há 40 anos, e o dinheiro é o fim secundário do meu pai. Meu pai teve um cliente que um dia eu fui lá, eu não sei comprar passagem de avião, eu preciso ir para o Nordeste. Estava lá em Maringá, preciso ir para o Nordeste. Não sei se era, eu não lembro onde era. Meu pai comprou passagem de avião do cara. Mas não era o primeiro cliente que ele fazia algo do tipo, que não tem nada a ver com o trabalho dele. Por quê? Porque o fim último não é o dinheiro. Vamos lá, sei lá, o atendimento ao Relacionamento. cliente. É o relacionamento com o meu cliente. Prestar soluções, entendeu? né? É resolver a vida dele pro que precisa. Cara, ele voltou lá. Eu lembro. Por que eu lembro desse cara? Porque ele voltou com uma estátua deste tamanho de São José e deu de presente pro meu pai. Coisa mais linda. Assim, uma imagem maravilhosa. Então, quer dizer, o meu pai só comprou uma passagem de avião pra ele. Não é nada difícil de fazer, sacou? Mas naquele momento ele resolveu. Só que resolveu a vida né? dele. Era um senhorzinho lá, dos seus 70 e poucos anos, que realmente não sabia comprar uma passagem de avião. E precisava visitar não sei quem, a filha, coisa e tal. Então, até essa ideia de produtividade, ela não me parece alinhada com essas coisas, sabe? Essa ideia de negócio dos prints, do dinheiro, é só o dinheiro, também não me parece estar alinhada com o que faz sentido para um negócio. Então, eu falei de produtividade de 2022, até que o negócio foi dando tão certo que a gente começou a aumentar a empresa. Aí foi contratando daqui, daqui a pouco tinha 10 caras trabalhando para mim, fazendo várias coisas diferentes. Tinha um designer daqui, o cara que fazia apostila. 10 persons. Não era one person. Já virou... Não, aí nessa época eu não conhecia a ideia de one person business. Era um monte, people, muitas people, entendeu? E aí... e daí, a lot of people, a lot of people business, entendeu? A crowd business. E aí... esbarrando business. Tanta gente que... E aí, quando começou o ano de 2023... eu me peguei extremamente estressado. Foi quando eu não estava mais com meu filho, quando minha esposa reclamou. Eu estava estressado pra caramba. Por que estava acontecendo? Eu fiz um erro de negócio. Contratei pessoas na hora errada. Sim. Eu sei que é um erro de negócio. Não tem nada de errado em contratar pessoas. É ótimo isso aí. Claro. Só que eu contratei na hora errada. Aí aconteceu com a minha empresa, não aumentou nada de faturamento. Só que como tinha mais gente para pagar... Inchou, né? Inchou. Aí eu estava pagando um monte de salário e não estava mais sobrando dinheiro para mim. Aí eu falei, agora eu tô tendo perrengue pra sustentar minha casa. Só que eu tenho todo mês compromisso de sustentar esses caras. E é um compromisso. Sim. Não dá pra não pagar eles. Aí eu tive que ir um por um, cara. Não vai ter como. A empresa não comporta. Eu fiz um erro de contratação. Beleza, paciência. Aí quer saber? Eu não sei se eu quero ser um gerente de empresa. Foi isso que eu me questionei na época. Eu não sei se eu quero ser um empresário que vai ter eu tenho amigos, muito amigos, grandes empresários. O cara tem 80, 100, 200 funcionários. O cara gosta. Ele faz apostolado.
Teve um amigo meu, que é um mentor meu até hoje, ele fala, cara, o que vale a pena é que daí a pouco eu vejo um funcionário meu, o cara foi na missa. Aí a pouco eu vejo outro funcionário meu e o cara voltou a rezar. Isso faz valer a pena. Cara, o cara, ele percebeu essa... Ele faz o apostolado com os funcionários. Ele ficou ótimo. Dá pra ver que aquilo... A vida dele, ele tinha que estar fazendo aquilo ali mesmo. Sim. Entendeu? Então, cara, eu não sei se eu tenho que estar fazendo isso. O que eu sei fazer é ensinar as coisas. Eu tenho um negócio da aula. Explicar o negócio. Tá, então eu vou... É sobre isso, e tá tudo bem. Se te faz bem, então está bem. Né? Se te faz feliz, então está tudo bem. Aí se te faz sentir, faz sentido. Foi virando 9 people business, 8 people business. Aí eu voltei para 3 pessoas. Eu, o André e o editor de vídeo. Cara, nós vamos tocar um negócio assim. E eu comecei a estudar isso. Então dá pra manter o Matheus, né? Isso. Pronto. O cara do vídeo. Deixa o cara do vídeo ali, entendeu? O cara acabou de ser recontratado. Olha que coisa curiosa. Em um podcast ele foi demitido. Você viu? É do Elton, viu? Olha que coisa curiosa. O André me foi indicado por um amigo meu, o Eduardo. Ele é o meu editor de vídeo hoje. Ele não era editor de vídeo. Ele me indicou o André. Eu trabalho com o André sempre. E ficou eu, o André e o Eduardo. No fim das contas. Então ficamos nós 3 ali. E daí eu respirei. E o negócio começou a crescer. Pum. Porque aumentou o lucro. A minha cabeça ficou fria de novo. O faturamento começou a subir. Aí as pessoas começaram a me perguntar. Tá, o que tá fazendo? Aí que eu comecei a explicar tudo o que eu faço. Por isso que eu falo do que eu faço. Aí eu descobri, nossa, tá aqui um negócio que eu acho maneiro entender. Por acaso eu me formei em engenharia, né? Eu não queria ser engenheiro, mas no fim das contas é muito útil. Porque o que eu fiz? Eu arrumei todos os processos da empresa pra descobrir que dava pra tocar em 3 caras. Aí eu descobri isso daí, que os caras tinham esse nome. Aí a estrelinha brilhou. Daí eu olha coincidências da vida, que não existem, na minha opinião, né? Tudo um negócio, uma providência divina atuando. Eu tinha 2 livros no meu Kindle que eu não sabia de onde eu tirei eles. Mas eu falei, cara, preciso aprender alguma coisa. Preciso de ares novos. Deixa eu chamar esse amigo meu, que faz a apostolada da empresa dele. Cara, eu preciso que tu me mentore. Então é um cara que tem negócio há mais tempo que eu, entende mais do que eu. Eu não sou um cara de negócio, então me explica. Aí ele começou a me explicar. Eu preciso de novos livros. Sempre eu vou atrás de livro, né? E aí eu achei esses 2 livros no meu Kindle, que eu tinha uma amostra de algum dia que eu devo ter visto em algum lugar, alguém citou, alguma coisa. Company of One, ou seja, Companhia de Um outro livro chamado Oversubscribed. A ideia de Oversubscribed é a ideia de você ter mais demanda do que oferta. Que foi o que me deu a ideia de deixar produtos com vagas limitadas eternamente. Eternamente é muito, né? Mas, não muda a vaga. Sim. Não é porque é o lançamento, não é porque é uma estratégia. Não. A estratégia é não mudar, não muda. Esse é o tanto de pessoas e acabou. É tipo um clube, tu só entra se alguém vender a cota, sacou? Certo. Aí eu peguei esses 2 livros e eles ensinam a construir um negócio bem enxuto. Eu já tinha lido Startup Enxuta há um tempo, tem um monte de amigo dono de startup. Já conheço bem a ideia de fazer MVP e de fazer coisas pequenas e de começar com otimizar muitos processos para você não precisar de muita gente. E eu, cara, vou começar a aplicar isso no meu negócio. Por quê? Porque daí me sobra mais tempo para fazer o que importa, que é ler, escrever e dar aula. Eu só quero ler, escrever e dar aula. Gerenciar o negócio, eu vou fazer para que eu possa ter tempo para ler, escrever e dar aula. Se um dia eu precisar contratar e conseguir desenvolver a capacidade, tiver no momento certo, não fizer a cagada de contratar, porque se eu contrato no momento errado, tu vai ter que demitir também. O que também não é gostoso de fazer. É não. Entendeu? Então, beleza, daí eu vou fazer isso acontecer no meu negócio. Tanto que hoje eu tenho um cara que cuida do meu YouTube. Então, eu trouxe o meu tio para o meu negócio. Mãe. Que me ajuda a operacionalizar várias coisas. Então, eu ajudei ele a construir um negócio dele. Agora ele está construindo um negócio dele para prestar serviço para os meus mentorados. Legal. Então, assim, foi só eu fazer um movimento entendendo o que importa que a coisa começou a girar normal. Começou a funcionar de novo. Eu comecei a contar isso. E as pessoas começaram a se interessar por isso. Por quê? Porque a minha ideia é essa. Eu quero ficar na minha casa. Eu quero ficar com meus filhos. Eu quero poder rezar. Eu quero poder fazer outras coisas. Agora eu mudei de cidade. Mas na cidade que eu estava ano passado, eu estava dando catequese. Eu quero poder fazer essas outras obras de vida. Existem obras que a gente pode fazer na vida. E se o que eu me vejo fazendo é ler, escrever e dar aula,
por que eu tenho que só dar aula para ganhar dinheiro? Por que não dar outra aula? Tipo, dar uma catequese? Sim. Por que não ler para outras coisas? Por que não ler para educar o meu filho? Por que não pegar outros objetivos? Então, se eu não preciso fazer uma empresa que precisa de altos lucros e muito dinheiro para se sustentar, eu posso começar a colocar o meu tempo para essas outras coisas e trocar minha atenção de lugar. Então, opa, eu posso dar mais atenção para cá. Porque hoje eu vejo, é um problema de atenção. É um problema de atenção. Tu bota atenção aqui, tu vai fazer isso aqui crescer. Aí tu chega na tua casa, se tu chega na tua casa e tua atenção ainda tá aqui, Você foca e expande, né? onde você foca, expande. Querendo ou não, isso aí faz um certo Conceito sentido. do coaching. Entendeu? Querendo ou não, isso faz um certo sentido. Em algum ponto, né? Sim. Então, isso que aconteceu. Então, eu mudei de assunto muitas vezes. Por isso que eu digo que os livros de autoajuda dá pra tirar alguma coisa. Dá pra tirar alguma coisa, o problema é que tem mentira. Exatamente. E onde tem mentira... Onde você foca e expande. Agora, pensa, vamos só fazer um parêntese O dos cara livros. ficou 1h40 conversando com o cara só pra falar esse ponto aí, ó. Ele ficou indo pra todo lado só pra defender a tese Agora, dele. Dá pra tirar. Vou fazer um parêntese sobre livro. Tu não consegue ler todos os livros que são escritos na tua vida. Tu não tem tempo de vida pra isso. Logo, isso aí já é claro. Até quantos livros novos por dia? Beleza. Agora pega só os bons. Você tenta fazer uma lista só dos melhores. Tu vai ter tempo de ler todos durante a tua vida? Não. Então, se você não tem tempo para ler nem só os melhores, Supra-sumo ali. ou seja, a maior burrice do mundo é tu falar, não, Perder tempo. todo livro tem algo pra aprender. Tá, desculpa. Esse conceito aí de vida intelectual, leia pouco. Leia pouco. Né? Entendeu? Tá lá, Não, vida mas eu não tô intelectual falando tem que é uma lá, leia burrice. A tua ideia é uma ideia genuína e boa. Só que É. tu não tem tempo hábil pra fazer isso. Desculpa Não, aí. tivesse a vida, eternidade para ler livros. É. Aí, beleza. Aí tu vai conseguir. Agora, não tem, cara, não dá tempo de ler. Não dá tempo de ler os melhores. Seleciona, né? Tu vai ter que selecionar, querendo ou não. Então, E pra comprar selecionar, você best-seller, precisa tá de uma ferrado. coisa chamada curadoria. De alguém que já leu pra caramba e lhe ajude alguém ali tem a que fazer uma acertar mais curadoria. rápido. Agora, eu tenho um lugar fácil de começar. Tu começa pelo que o magistério da igreja te ensina. Exatamente. Tu vai ler o catecismo. Tu vai ler vida de santo. Tu vai ler, claro, a Bíblia, beleza, não precisa nem falar. Tu vai ler biografia de santo. Tu não tem como errar ali. Entendeu? Tu começa ali. Aí, mas eu tenho minha profissão. Pô, pois então. Tu vai pegar alguém que é muito bom na tua profissão e fala pra ele, o que eu tenho que aprender? Ele vai te falar os conceitos que você tem que aprender. Aí tu vai ler aquilo ali. Beleza, resolveu a profissão. O que mais tu tem? Quero educar meus filhos. Tá bom, agora, tu vai... Qual que é o ponto principal da educação dos meus filhos? Bom, é moral cristã. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a moral cristã e como que passa ela pras crianças. Aí, pronto, então tu vai fazendo assim. Aí tu vai achando os livros. Entendeu? Como é que eu escolho o autor? Aí tu tá lá no Didaquê, pô. Uma das primeiras coisas que falaram para as comunidades cristãs. Tu vai pelos frutos do cara. Lógico. Como é que tu vê os frutos do cara? Observa o que aconteceu com o mundo e as pessoas ao redor dele. Se melhora. Porque um santo, ele melhora o mundo ao redor dele. Não só as pessoas. As coisas melhoram ao redor dele. Então vai olhar o que aconteceu ao redor daquele cara ali. Se aquele jardim tá florescendo bonito ao redor dele ou tá tudo seco. Entendeu? Pronto, aí tu começa a selecionar os caras. Tu vai ver. Aí tu vai ter que selecionar ideia de vida pra você também. Ah, não, mas olha, a vida do Steve Jobs. Ele criou a Apple, uma grande empresa. Ele que é o meu mentor. Mas tu tem certeza que isso é o que tu precisa pra vida? Tu precisa criar uma Apple? Não me parece factível como objetivo de vida. Minha vida vai gerar em torno de ter uma Apple. Não, também ele era um maconheiro, pô. Tu queria um maconheiro pra te guiar na vida? Pô. Então tu vai olhando um pouco mais a vida do cara. Expande mais, né? Entendeu? Agora, eu não queria, sem querer, eu chamei o Neto de burro, cara. Eu tô ofendido aqui. Por isso que eu vou terminar logo esse podcast. Me desculpa, Mas não chega era por isso. aqui. Eu que sou burro e falei errado, tá bom? Vamos fazer. Deixa eu fazer essa ressalva. Eu que sou burro e não sei me expressar. Obrigado. Tá bom? Mas os próprios autores dão os caminhos das pedras ali, né? Você vai ler lá no livro, é 1 milhão de citação que os caras colocam lá. É só você pesquisar lá. São Boaventura. Aí você vai lá no Google lá. São Boaventura. Isso, tu Quem vai é achar o cara? um monte de coisa. Quem é não sei o quê? Por exemplo, tava esse negócio de educação de filho, né? Aí eu fiz um compromisso com minha esposa, que eu leio pra caramba, né? Mas aí são uns assuntos que eu não gosto tanto. Aí eu falei, não, eu vou ler esse ano, eu vou ler muito sobre a educação de pivete pra gente fazer um negócio aqui. Então, aí, todo mês eu compro um livro de educação de pivete, né? Aí, eu estudando lá, educação de pivete, aí eu falei, não, eu vou ler um capítulo por dia de educação de pivete.
E aí, quando tiver tudo bem, eu leio mais, né? Mas um capítulo por dia é sagrado aqui. Comecei lá e aí aí comprei um livro, aí a mulher falou lá, cara, a criança naturalmente acredita em Deus. Aí eu falei, pô, isso aqui é massa. E foi aí mais na frente ela citou. Tem o estudo de um cara que ganhou um Pulitzer sobre comprovando que a criança acredita em Deus e ele era ateu. Aí eu falei, pô, isso aqui tá bom demais. Aí ela fala o nome do livro lá na notinha de rodapé, né? The Spiritual Life of the Children. Aí lá vai eu pro Google. Fui lá no Google. Cara, The Spiritual Life of the Children. Aí fui atrás na Amazon. R$380 o livro. Porra, isso aqui tá sem condições, né? Eu acredito no cara. Não precisa nele. Sem condições. Aí pesquisei, achei num sebo em São Paulo por R$14. Top. Aí eu, porra, mando trazer. Trouxe o livro, R$14. O livro lá acabou de chegar e tal. Só que, tipo assim, isso é a parada de você futricar ali o negócio até achar uma forma viável de fazer. Eu já tinha visto no Kindle, que era R$90, já era uma possibilidade mais factível. Até que eu achei no sebo físico, que eu prefiro, era R$14. Só que a galera me pergunta, mano, como é que tu estuda? Mas não tem mistério não, mano. Os caras já dão o caminho da pedra, mano. Por exemplo, eu queria saber mais sobre Bento XVI, né? Que até tô estudando sobre Bento XVI. Aí eu conheci um padre aqui no podcast que ele tem um mestrado em Bento XVI, mano. O cara tá terminando o mestrado em Bento XVI. Aí eu cheguei pra ele, me dá tua tese, gravei, aí eu cheguei pra ele e falei, ei, o senhor não quer, eu quero aprender sobre Bento XVI, o senhor não quer me dar umas aulas, não? Tudo que o cara quer é algum maluco que queira aprender sobre Bento XVI, porque é estudo pra ele. Aí ele falou, não, eu vou te dar umas aulas, mas tu vai ter que ler umas paradas dele aí. Aí me mandou um monte de coisa que eu já queria ler de Bento XVI. Só que ele me deu uma aula, aí ele falou que me deu as pedras, mas pra tu entender Bento XVI, tu tem que entender quem influencia ele. Então ele tá entre os agostinianos e os tomistas. E entre esses dois caras aqui, ele corre pra São Boaventura. Então ele se refugia em São Boaventura pra defender as teses dele. Aí ele me deu uma aula. Eu falei, porra, entendi pra caramba já. Então já tem um caminho a seguir. Mas por quê? É você ser curioso, pô. É você investigar as causas das coisas ali, incansavelmente ali. Pô, eu vou atrás desse negócio aqui. É o seguinte, tu tem um problema a resolver. Tu tem uma questão. É assim que começa. O melhor jeito de estudar é assim. Eu tenho uma questão. Quero educar meus filhos. Pronto. Quero aprender sobre Bento XVI. Tem que ter um porquê. A questão que você quer resolver. A crise que você quer resolver. Isso é o melhor jeito de começar a estudar. Por qual livro eu começo? Não, começo pela crise. Não, educar meus filhos. Agora tu vai para algum lugar. Daí tu vai fazer isso. Tu vai em busca das fontes. É uma nota de rodapé para isso. Para ir em busca de fonte. Muito bom, cara. Show de bola. Que episódio massa, né não? Então vale o seu like aí também. Encaminhar bastante para os seus grupos de amigos, familiares, enfim, né? Para toda a galera. Pedro, porque foi bom demais, foi não? Exatamente. Compartilhe o episódio que valeu a pena demais. Obrigado, Elton, mais uma vez. Foi show. Eu que agradeço o convite. Desculpa ter te chamado de burro, não, né? Cara, tudo bem. Eu tô arrependido. Não, e parabéns, Matheus. Você vai continuar aqui com a gente. Boa, Matheus. 45 segundos do tempo, o Elton salvou teu emprego, mano. Eu consegui brigar com 2 caras. Só falta eu brigar com o Pedro e depois fazer as pazes de novo. E eu fiquei chateado, você vai voltar de ônibus. Vai voltar mais tarde. Vai a pé. Agora, Elton, só pra terminar. Se pudesse deixar só 3 livros pra quem tá assistindo... Leio. Quais seriam? Já é foda, né? 3 livros. 3 livros pra quem tá assistindo. Tá, Imitação de Cristo, evidentemente, porque eu citei ele, não tem como não deixar. Beleza? A biografia de Santo Inácio de Loyola, que foi a biografia mais marcante que eu li até hoje. E o terceiro livro é Company of One. Pô, é em inglês, né? Vamos deixar em português aí. Porque é o seguinte, ele te dá umas... Existe a versão traduzida? Não, ele dá umas bases pra você ter um negócio bem enxuto na internet. Mas vamos pegar um livro em português que seja muito bom para você ler. Chama Dois Amores, Duas Cidades, Gustavo Corsão. Impressionante. É um livro um pouco maior, mas vai valer muito a pena. Vai ver a história do homem dividida em 2 partes. O homem da Idade Média e o homem depois da Idade Média. Então, o homem da virtude e o homem do vício. Basicamente é isso. Impressionante. Muito bom livro. Gustavo Corsão é gênio. E se você quiser, tá com medo de casar, tu vai lá e procura um artigo do Corsão, Quem Pensa Não Casa. Tu vai ver esse artigo e tu vai pedir tua namorada em casamento logo. Não é o nosso caso, mas se você que está assistindo a gente, né? Diretor, né? Isso, leia, tá vendo? Leia aí. Eu tô fazendo as pazes com o diretor. Com o nosso diretor. Galera, então deixa o like aí, Elton. O @ Elton Luiz. Elton com Luiz. Z. Elton sem H, Luiz com Z, SF. SF. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.